Cyberpunk 2077. Capítulo 11. Chuva negra castiga o para-brisa enquanto ele acelera em direção ao céu. Night City à esquerda, se encolhendo, completamente escura. À distância, um incêndio arde no horizonte. Ele tenta forçar o acelerador além do máximo, mas sabe que já é tarde demais. O VA da Força Aérea do ZNLA corta o ar sobre a terra de ninguém, a única aeronave no raio de alguns poucos quilômetros. Ele está rompendo o cessar-fogo, mas não se importa. Ele para 400 metros de distância das chamas que se elevam a centenas de metros de altura. O que quer que estivesse lá embaixo se foi. Quem quer que vivesse lá está morto. Ele consegue sentir o calor dali de cima. Não resta nada nem ninguém. A casa dele se foi. Nicole e Brad se foram. Ele desvia para evitar o tornado de fumaça negra espessa com quase 100 metros de largura. É como se um vulcão tivesse entrado em erupção. Seguir em linha reta através da fumaça seria fatal. Isso ainda era parte do plano, mas não naquele momento. Em 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. São visíveis mesmo sem visão noturna. Navios cor de carvão, mais escuros que a água de Coronado Bay. Qual deles lançou o míssil? Qual deles é responsável por este inferno ardente? Não há como descobrir. Ele escolhe o mais próximo. Os 6 mísseis alojados sob o nariz do VA devem bastar. A tecnologia deles pode ser 20 anos mais avançada, mas não terão chance, não a essa distância. 15, 20 segundos para atingir. Seus sistemas de defesa não serão rápidos o suficiente. Não é como se ele tivesse uma chance depois disso, de qualquer maneira. Sabe que o contra-ataque será instantâneo, mas está pronto para isso. Ele levanta a tampa do interruptor com o polegar, mira, trava no alvo e respira rapidamente 3 vezes. Você encontrou eles? Aya olhou para Albert. O adolescente balançou a cabeça. Sua aparência era exatamente igual a como ele se sentia, exausto. Não me olhem assim. O que eu deveria fazer? Tentar atropelar aqueles policiais. Bater de frente com os animais. Se eu não tivesse vazado, a gente não teria pegado todas essas armas. Ron sorriu maliciosamente para Zor. De graça, ainda por cima. A gente sem querer fudeu com os animais. Ele fez uma careta. Claro, usando 5 camisinhas enroladas com fita adesiva e encharcadas de antisséptico. Não que melhore muito as coisas, já que, bem, ele olhou para Aya e encolheu os ombros timidamente. Eles são nervosinhos. Mas enfim, era madrugada. Todos os 5 estavam no balcão da cozinha. Aya pegou uma bebida de vitaminas grande da geladeira. Olhou para sua mão, que parecia obedecer completamente à sua vontade. Por enquanto. Primeiro o trabalho, depois a manutenção. Isso fazia ela se sentir horrível, mas não tinha escolha. Não temos tempo, disse, mais para si mesma. Pegue algo com bastante proteína, disse Ron para Zor. Como está? Zor estendeu o braço para Ron examinar. O medicânico pegou e inspecionou de perto a superfície da pele. Nada mal, ele respondeu após uma pausa. Também não vejo órgãos genitais crescendo na sua testa, pelo que consigo enxergar. Mas eu precisaria colocar você na cadeira da clínica para fazer um exame adequado. São 20 minutos de viagem, disse Zor. Se os animais me reconheceram, estarão esperando lá. Por que teriam te reconhecido? Você estava sentado no carro a pelo menos 20 metros de distância. Beba seu shake de proteína, disse Ron, evitando o assunto. Como que eles te deixaram sair, afinal? Uma detetive jovem apareceu. Aya deu de ombros. Disse que estávamos livres para ir, assim, do nada. Mais lisos que sabonete, vocês dois. Como sempre. Ron foi até a geladeira. Quem quer uma bebida? Uma bebida de verdade, quero dizer. Considerando que tenho a reunião mais importante da minha carreira amanhã. Milena soprou uma nuvem de fumaça em direção ao teto. Eu topo. Vou querer um uísque, envelhecido por 12 minutos. Só temos de 12 segundos. Varden fez contato. Perguntou Zor. Não, mas eu tenho uma ideia. Ron colocou 2 copos de plástico no balcão. Não havia nenhum de vidro. Provavelmente a melhor ideia já tida na história das ideias. Sem brincadeira. Fala logo, Zor interrompeu. Nós roubamos aquele container do Varden e simplesmente ficamos com ele. Todos olharam para Ron surpresos. A sala caiu em um silêncio mortal. Por quê? Precisaríamos dele para quê? Aya perguntou. Varden já vai nos pagar $500 000. Porque vale muito mais do que isso. Milena balançou a cabeça,
apagando o cigarro e pegando o copo com líquido âmbar. Não importa o valor do container, disse Zor. Tudo o que importa é que o Varden vai nos dar $500 mil. É exatamente para isso que serve um canal. Mas pensem só. $500 mil dividido por 5 são 100 mil para cada, insistiu Ron. No final das contas, não é muita coisa. Ninguém vai dividir nada, disse Zor. Você vai comprar um braço novo para consertar a Aya. O resto usaremos para comprar armas melhores e nos prepararmos para o próximo trampo. Aí podemos começar a dividir. É melhor simplesmente apostar todas as fichas, Ron argumentou. Quem sabe se vamos arranjar outro trampo? Não vamos arranjar nada se passarmos a perna no Varden, com certeza. Ninguém jamais trabalharia com a gente depois disso. A menos que o Varden nos mate antes, acrescentou Milena. Ou pelo menos ele seria o primeiro da fila. Ela esvaziou o copo e lançou um olhar para Ron. Vamos dormir. Tenho um dia cheio amanhã. Ayle seguiu com o olhar. Trampo primeiro, depois a manutenção. Isso era novidade. O dispositivo desconhecido se identificou como ARS-03. Dentro do alcance sem fio, o que significava que estava em algum lugar próximo, neste prédio ou no vizinho. Albert ativou todas as proteções CAI que tinha e tentou estabelecer uma conexão. Negado. Educado, mas firme. Tentou uma abordagem menos delicada usando diferentes protocolos. Mesma resposta. Ele descartou o pensamento passageiro de tentar hackear o dispositivo. Sem saber o que era, não tinha ideia de como reagiria a uma agressão direta. O que mais intrigava Albert era o tempo de resposta. Ele verificou o intervalo desde o momento em que transmitiu a consulta até a recusa educada. Era tão minúsculo que quase não podia ser medido. Seja lá o que fosse o ARS-03, era incrivelmente rápido. Cliques metálicos silenciosos penetraram no ciberespaço. Ele alternou para a câmera da sala de estar. Zor estava mexendo nas armas, despreocupado. Albert fechou a transmissão, bloqueou todos os sons do espaço real e iniciou um exame cuidadoso do misterioso dispositivo. Ele desmontou o fuzil de precisão no meio da sala e examinou cada componente mais uma vez. O doceiro de Kabuki não havia mentido, realmente estava em condição quase perfeita. Sua mente se lembrava de como usar esse tipo de rifle. A questão era se o corpo também. O rastreamento de alvo e a orientação a laser definitivamente ajudavam, mas não resolveriam por si só. Aya ficou atrás dele e colocou as mãos em seus ombros. Seu toque fez Zor perder o interesse na tarefa. Era reconfortante. Ele se levantou e encarou-a. Aya era quase uma cabeça mais baixa que Zor. Ele a beijou na testa e imediatamente se sentiu como um idiota. Ela segurou a parte de trás de seu pescoço e pressionou os lábios contra os dele. Aya o levou pela mão até o quarto dos dois. Fechou a porta, encostou-se nela e tirou a camisa dele. Em seguida, empurrou-o para a cama, abriu o zíper das calças de Zor e as puxou por seus pés descalços. O colchão estava agradavelmente fresco. O neon difuso e suave da Corp Plaza entrava pela janela. As luzes de posição dos drones da polícia piscavam metodicamente no céu noturno. Já passava das 2 da manhã, e o zumbido da cidade, a essa altura, mal chegava até eles. Ambos sabiam que o sono não viria rapidamente. Os suspiros crescentes e decrescentes de Milena eram audíveis do quarto ao lado. Era impossível não se entregar ao momento. Aya tirou a camisa. Zor tirou a cueca em resposta. Nenhum dos movimentos deles pareciam naturais, fluidos. Ele se sentia desajeitado, ela, sem elegância. Isso apenas aumentava a tensão. Aya se concentrou e enviou um neurocomando para que seu corpo liberasse o que ela chamava de encantos femininos, só que desta vez estava pronta para deixar que a dominassem também. Não falhou. A incerteza desajeitada de Zor e Aya pareceu sumir, junto com o autocontrole de ambos. Ele não conseguia dormir. De qualquer forma, era uma perda de tempo. Flutuava no ciberespaço, olhando desamparado para a escassa quantidade de dados obtidos do misterioso dispositivo. Suas tentativas mais delicadas de forçá-lo a cooperar voltavam com a mesma recusa educada. Ele teria que deixar isso de lado, por enquanto, já estava ocupado com muitas outras coisas. Albert ativou as transmissões ao vivo de todas as câmeras da unidade e imediatamente se arrependeu. Se a ideia da evolução humana de uma geração para outra já parecia imperfeita para ele, o método pelo qual as novas gerações eram feitas era absolutamente repugnante. A divisão em 2 sexos e os rituais inúteis apenas para encontrar o parceiro para gerar descendentes com a maior chance de adaptação e sobrevivência eram incompreensíveis.
sem mencionar o próprio ato reprodutivo. Nojento. A troca de fluidos corporais, o toque, o aperto e a fricção de várias partes. E, no final, você obtém outro protótipo que nem sequer é uma melhoria em relação ao antecessor. As variações não eram intencionais, mas aleatórias. Não tinha como ser programado, você não conseguia influenciar o resultado. Era absurdo, dispendioso e ineficiente. O mundo mudava rápido demais para desperdiçar tempo e energia com tiros no escuro. Nojento. A mão dela fazia um som sibilante ao passar pelos cabelos curtos de Zor. Ela imaginava que era assim que o vento devia soar ao passar pela grama. O céu estava ficando rosa, faltava menos de 1 hora para o nascer do sol. Eles estavam deitados juntos nos lençóis amarrotados. A mãe dela trabalhava na Marris, Aya explicou. Um dia, ela incomodou o cara errado e, no seguinte, desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Eu acolhi a Juliana pelo que deveria ser apenas uma noite. Ela tinha quase 7 anos, sem nenhuma consciência de si mesma. Não possuía nenhum parente, não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Então, ficou. Nossa vizinha, Molly, tomava conta dela quando eu ia trabalhar. Aya se virou de lado e passou os braços em torno de Zor, abraçando-o por trás. Ela apertou a mão dele. Eu não posso ter filhos, sussurrou Aya. A Juliana é tudo o que tenho. E você, ela queria dizer. Zor a puxou para mais perto. Nós vamos encontrar ela, falou sem hesitação. A gente vai pegar a Juliana de volta e depois vamos para São Francisco. Será que conseguiriam mesmo? Em algumas horas, tudo mudaria. Amanhã, não, hoje, ele alcançaria o objetivo de sua vida, o que significava. Ele olhou pela janela para a cidade que odiava, embora nunca tivesse conhecido outra. Na noite passada, planejara como dividiriam o dinheiro de Varden, mas o que estava prestes a fazer, no final da manhã de hoje, significava que nada disso importaria. As duas coisas se anulavam. Sentiu um conflito entre duas forças diferentes dentro de si. Duas identidades opostas. Queria dizer algo mais, algo inteligente, importante. Virou-se para Aya. Ela já estava dormindo profundamente. Você se parece tanto com a Nicole, disse, de forma quase inaudível. O brilho vermelho das luzes de navegação do aerosep pairando sobre o distrito industrial de Northside expôs o interior escuro do que costumava ser um escritório. Junto com outras sobras, agora era mobiliado com uma poltrona preta, um console desligado, uma fileira de armários e recipientes usados para armazenar substâncias mais ou menos legais. A cama no quarto grande era uma adição recente. Para de pensar nisso. Carla apoiou a cabeça no peito de Dum-Dum. Royce vai achar a gente em qualquer lugar. Ela estava certa em ambos os casos. Verdade. Ele não conseguia parar de pensar no assunto. Verdade. Royce poderia encontrá-los em qualquer lugar se tivesse um motivo para procurar, assim como aconteceria se Dum-Dum decidisse pegar o container para si mesmo. Analisou todos os resultados possíveis como se jogasse uma difícil partida de xadrez. Ele não gostava de surpresas. No momento, ainda estava longe de se comprometer com uma jogada. Carla escutava seus pensamentos em um agradável estado de semissono. Preocupava-a não conseguir distinguir o que era simulação e o que eram seus planos de verdade. Dum-Dum não queria cortar a ligação com ela. De qualquer forma, Carla logo adormeceria. Por que roubar um monte de baterias de drones de patrulha? Não era a mercadoria mais popular. Difícil de vender mesmo com os contatos certos, especialmente naquela quantidade. O que significava que as estavam usando para seus próprios fins. Provavelmente algo relacionado ao que havia dentro do container. Dixie dormia, enrolado nas costas de Carla como se temesse que o abandonasse. Ela se esticou e murmurou. Gostava de adormecer enquanto o sentia em contato com suas coxas. Dum-Dum hesitava em entrar na regeneração. Tudo tinha que estar perfeito, ou seja, ele tinha que analisar cada cenário possível em sua mente. Nenhum sinal de vida vinha de Juliana no outro quarto. Quando, naquela tarde, Dixie lhe deu um tablet cheio de jogos, ela escolheu um e logo se perdeu nele. Também se tornou excelente rapidamente, como se jogasse sem parar. Entendeu as mecânicas no ato, diferentemente da maneira como se orientava na vida real. Não se assustou nem um pouco quando Carla matou aquela senhorinha. Sem nem mesmo um sinal de surpresa, foi com eles de bom grado, sequer tentou fugir. Ela obedecia e ficava onde a colocavam. A porta não estava trancada, mas não tentou abri-la nenhuma vez. Talvez estivesse dormindo ou ainda jogando.
A verdadeira pergunta era se ela era valiosa o suficiente para forçar a cooperação da gangue improvisada. Ele deveria estar mais nervoso. Esperava por este dia havia anos, mas permaneceu tão calmo como se estivesse simplesmente entrando na loja para comprar um maço de cigarros. Alguém poderia se perguntar por que ele tinha uma bolsa comprida pendurada no ombro, mas era difícil imaginar alguém tomando alguma atitude com base nessa curiosidade. Policiais, talvez. Ou um ganger. Não era difícil evitar os primeiros, os últimos não mostravam muita atividade nesta hora do dia. Zor caminhou pelo quarteirão e entrou no átrio mal iluminado do prédio. Nunca estivera lá, mas por algum motivo sabia que era o lugar certo. O painel de acesso estava offline, mas a porta velha, apenas um elevador funcionava, mas ele preferiu usar as escadas para evitar encontrar com qualquer morador. 30º andar. Os prédios na área não iam mais alto que isso. 11h30. Elevadores externos. A única informação que Milena lhe dera. O resto ele teria que descobrir por conta própria. Zor nem mesmo suava. A temperatura de seu corpo era automaticamente regulada por um de seus novos implantes, enquanto o outro controlava seus níveis de glicose. A cobertura com o elevador, que abrigava motores e outros equipamentos, também acabou virando um depósito de vários objetos que haviam sobrevivido a seu dono, provavelmente o antigo síndico do prédio. Como ele sabia disso tudo? As dobradiças da porta estavam enferrujadas, ninguém sequer se dera ao trabalho de arrombar o lugar. Olhando de dentro para fora, podia ver os topos das torres da Corp Plaza. Era o ponto perfeito para um franco-atirador, rodeado de concreto, com exceção da abertura para seu rifle. Como sabia que era para lá que deveria ir? Eram 10h13. Pouco mais de 1 hora até o espetáculo. Uma estimativa, pois poderia levar até 2 horas. Ele montou o rifle e o examinou rapidamente, depois arrastou um colchão para a frente da entrada. Apesar de provavelmente estar ali havia anos, parecia completamente intacto. 100% sintético. Provavelmente teria a mesma aparência dali a 1000 anos. Ele se ajoelhou em uma pose meditativa e passou 5 minutos livrando sua mente de emoções e quaisquer pensamentos que não eram pertinentes à missão. Depois, se posicionou sobre a espuma, conectou todos os seus sistemas à interface do rifle e coletou os dados relacionados à umidade, à pressão do ar e, isso era crucial, a velocidade e a direção do vento entre o cano e o alvo. Tudo foi transmitido diretamente para sua rede neural. O colchão estava um pouco úmido, mas Zor se concentrava nos elevadores que passavam pelo exterior da torre a 2 quilômetros dali, claramente visíveis de onde se encontrava. Não havia chance de reconhecer seu alvo a tal distância, muito menos através de 2 ou 3 camadas de vidro. Por isso, sempre que o elevador descia do seu ponto mais alto, um conjunto de lasers operando em frequências variáveis escaneava seu interior em busca do padrão facial correto. Se o reconhecimento facial fosse confirmado, Zor teria 4 segundos para dar o tiro. Afundar o navio 7 anos atrás deveria ter sido sua vingança. Longe disso. Apenas lhe deu mais incentivo. Não eram aqueles que cumpriam ordens que deveriam ser responsabilizados, mas os que as emitiam. Ele ajustou sua ótica, embora não fosse algo de suma importância. Carregou uma bala semiguiada na câmara e a conectou ao seu coprocessador balístico. Com um microsegundo de ping, um dos lasers calibrou sua mira para os próximos segundos. Ele teria que repetir o processo antes do disparo. Torcia para que o sistema de segurança da torre não detectasse. Ele se deitou de bruços e manteve o dedo indicador descansando acima do gatilho. Eram apenas ele, o rifle e a torre. Nada mais existia. VAs são mais seguros do que limusines blindadas. É discutível. Se o motor de um carro falhar, ele simplesmente para. Não se podia dizer o mesmo de um VA. Apesar de ser chefe de segurança, Stanley não era meticuloso em relação à própria. Anos no exército o treinaram para se distanciar de toda e qualquer ameaça em potencial, adotando uma abordagem de segurança baseada na estatística. O diabo estava nos dados, afinal. Ainda assim, quando se tratava de se locomover pela cidade, preferia um carro do que voar em um VA e não conseguir encontrar um espaço de pouso conveniente. Ele desceu em frente à sede da Militech. A entrada havia sido projetada para neutralizar a atividade de eventuais snipers. Elementos defensivos foram habilmente disfarçados de ornamentos, como a fonte majestosa ou o memorial de quase 4 metros de altura com os nomes dos trabalhadores que morreram 7 anos antes, na Guerra da Unificação. Stanley entrou no saguão principal, mostrou sua identificação e passou pelo portão de segurança,
apesar do protesto dos guardas. Eles o agarraram, quase derrubando-o no chão antes de arrastá-lo de volta para o scanner. 2 guardas mais adiante no corredor apertaram seus rifles, preparados para qualquer coisa. A essa altura já era uma tradição antiga. Stanley tentava passar despercebido pela segurança e eles o paravam e o examinavam, sem exceções. Sabiam perfeitamente quem ele era, viam-no todos os dias havia anos. Ele mesmo impunha esses procedimentos e demitia sem piedade qualquer um que se escusasse de inspecioná-lo. Tudo em nome da segurança orientada por dados. Serei direta, Katsuo-san. Não podemos aceitar um acordo baseado, no máximo, em suposições vagas. Não faz a menor diferença se você oferece 10 ou 20% de acesso a algo se não faz ideia do que esse algo seja. Se não soubermos em que este acordo se baseia, não teremos como garantir que a Arasaka cumpra sua parte do contrato. Nos colocará em uma situação desconfortável. A situação da Militech não apenas parece desconfortável, de fato, é. O projeto Aeneas depende 100% da tecnologia da Arasaka. Tecnologia que falhou durante o incidente de 2062. Tivemos tempo suficiente desde então para minimizar nossas fraquezas e aprimorar as salvaguardas necessárias. O mesmo vale para o outro lado, Milena rebateu calmamente. Vamos supor que nos superaram em poder de computação, inteligência artificial, velocidade de implementação de soluções e talvez até mesmo criatividade. É por isso que precisamos saber com o que estamos lidando. Você assume que o outro lado será benigno, Katsuo-san. O passado indica exatamente o oposto. É por isso que adotamos medidas defensivas adicionais, filtragem, múltiplos disjuntores e tudo o que foi considerado necessário, respondeu Katsuo com igual compostura. Além de, é claro, isolar completamente o local do experimento. Era hora de uma pequena pausa. Estava esperando havia meia hora. Zor se levantou, fez alguns agachamentos e outros exercícios básicos antes de fechar os olhos. Estava parcialmente ciente dos sistemas dentro dele executando um procedimento de relaxamento muscular no corpo inteiro, embora não prestasse muita atenção nisso. A missão era tudo o que importava. Sabia que o alvo poderia aparecer na zona de abate a qualquer momento. Era um risco inerente e calculado. Em 30 segundos, estava de volta à posição, reunido com sua arma. Descansado. Além do projétil semi-guiado na câmara, ele tinha 3 outros esperando no carregador, inativos, apenas por precaução. Embora não fosse precisar deles. Como a visão de Zor era apenas da metade superior da torre, teria 20 segundos para acertar o tiro no elevador que descia. O tempo de voo da bala era de pouco menos de 4 segundos. Se errasse, carregar a próxima bala, emparelhá-la, calibrar a mira e disparar outro tiro de 4 segundos somaria um total de 23 segundos. Era a primeira bala ou nada. 2 quilômetros, uma distância perigosamente próxima ao alcance efetivo máximo do rifle. Com o menor distúrbio na trajetória, a bala passaria longe do alvo. Aquele segundo tiro realmente viria a calhar. A combinação da distância, da luz refletida no vidro e das ondas fora do espectro visível ofuscava sua percepção. Zor percebeu que não podia depender de um acerto direto. Ele substituiu o projétil de precisão na câmara pelo seu equivalente explosivo. Em uma fração de segundo, transformaria tudo dentro do elevador em gosma. Não haveria nenhum corpo para recuperar. E se não for suficiente? E se o outro lado se mostrar hostil? Se isso acontecer, deveríamos ter todas as medidas de segurança à nossa disposição. Deveríamos estar unidos em nossa defesa. Como devo entender isso? O que exatamente está pedindo de nós? Milena hesitou, embora suas próximas palavras já tivessem sido ensaiadas. Queremos que nossos pesquisadores estejam envolvidos no projeto Aeneas. Katsuo a encarou por alguns momentos. Receio que isso esteja fora de questão. Ela não esperava outra resposta. Se estivesse no lugar de Katsuo, teria dito o mesmo ou até se retirado da negociação antes. Daria tudo por um cigarro, mas isso também estava fora de questão. Ela tentou discernir qualquer coisa no comportamento de Katsuo que pudesse revelar se estava envolvido na sua tentativa de sequestro 2 dias antes. Apesar de seu talento, experiência e inúmeros implantes, ele era elegível. Uma página em branco. Se não ele, então quem? Stanley. Ele sempre era gentil com bartenders, embora nunca flertasse. Frequentava o bar no térreo e mantinha-se educado. Dava boas gorjetas. As refeições não eram exatamente as mais saudáveis, então ele só se permitia tomar café da manhã. Sua desculpa,
que o café da manhã tinha que ter bastante caloria. A alimentação saudável ficava reservada para o almoço e depois. Stanley gostava mais das madrugadas do que das manhãs. Trabalhava até tarde e acordava tarde. Isso não incomodava ninguém, já que as operações da Militech se estendiam por vários fusos horários. O que infelizmente também significava receber ligações inesperadas de madrugada. Hoje não seria um desses dias. Hoje tudo correria conforme o planejado. Ele terminaria de comer sua pilha criminosamente saborosa e igualmente pouco saudável de panquecas encharcadas com xarope de bordo de verdade e pegaria o elevador até seu escritório. Através da porta da cobertura, observava os 30 andares superiores da torre. Estava relativamente bem escondido de qualquer drone de patrulha da polícia de Night City. Poderia sair, posicionar-se contra a borda e ter uma visão de 100 andares, o que lhe daria a chance de um segundo tiro. Muito arriscado, porém, os drones o detectariam em menos de 1 minuto. Risco. Esta missão era mais suicida do que arriscada. No momento em que puxasse o gatilho, não demoraria até que os sistemas de defesa militares ou corporativos rastreassem a trajetória da bala diretamente de volta para sua posição. Quanto tempo teria para fugir? Nem tinha pensado nisso. O propósito de sua existência terminaria junto com a vida do alvo. Ele sabia que isso não traria Nicole e Brad de volta, nada traria. Mas esse homem tinha que responder por seus crimes. Assim como os sequestradores de Juliana responderiam pelos deles. Ele deveria se concentrar na tarefa em mãos, não deixar seus pensamentos divagarem. Mas, ainda assim, enquanto mantinha sua mira no topo da torre, não conseguia encontrar o ódio puro e irrefletido em relação ao homem que estava prestes a matar. Zor queria acabar com a vida dele, e era perfeitamente capaz disso, mas por algum motivo tinha deixado de ser a coisa mais importante do universo. E não era porque o desgraçado morreria em um instante sem saber o porquê. Juliana. Mesmo que nunca a tivesse encontrado, não conseguia parar de pensar nela. Uma coisa era certa, se tivesse sucesso em sua missão, as chances de sobrevivência de Zor seriam quase nulas. Quem a salvaria então? Aya. Quem conseguiria o dinheiro para consertar os implantes de Aya? Ele podia vê-los diante de seus olhos. Toda a sua gangue improvisada e mequetrefe de desajustados. Nada disso fazia sentido, nada. O plano original de Varden só funcionara por pura sorte. Pare de pensar nisso. Como diabos ele conseguiria tirar o assunto da cabeça? Suas palmas estavam úmidas. Será que seu controle de temperatura estava com defeito? Não. Não seria capaz de fazer isso. Seus nervos estavam à flor da pele. Natural. Totalmente natural. Passaria a qualquer momento. Está ciente das consequências se este projeto vier à tona. Grande erro. Ela estava cometendo de propósito. Se isso acontecer, a natureza de nossa negociação também será revelada. A expressão de Katsuo permaneceu inalterada. A verdadeira, não a fachada de cooperação na África. Nossas conversas têm durado 1 mês, o que significa que a Militech sabe a respeito do projeto Aeneas há 1 mês. Em vez de notificar as autoridades adequadas, tudo o que vocês fizeram foi tentar garantir uma fatia do bolo. Receio que sua ameaça de revelar nosso segredo mútuo tenha perdido a força. Ele se levantou. Milena fez o mesmo. Katsuo fez uma leve reverência com a cabeça e seguiu em direção à porta. A negociação foi concluída sem sucesso. Um segundo café o ajudaria a se concentrar. Ele preferia métodos naturais. Claro, ele tinha um arsenal de substâncias intraurais que poderiam ser dispensadas instantaneamente por neurocomando, mas não as usava a menos que fosse absolutamente necessário. O café serviria bem. Stanley permaneceu imóvel com os dedos entrecruzados sobre a mesa enquanto lia o relatório de progresso de um projeto acessível apenas a ele. Os eventos estavam se aproximando de uma etapa crucial. Não importava se fosse ler isso ali ou em seu escritório 100 andares acima. Todo o resto podia esperar. Ele tomou outro gole de seu café. Mais 20 minutos se passaram. Ainda nada. Era hora de outra regeneração. E se o alvo aparecesse nesse meio tempo? Suas capacidades de combate e precisão de tiro estavam diminuindo a cada minuto. Uma pausa era necessária. Zor colocou o rifle de lado, fechou os olhos e repetiu seus exercícios básicos. 30 segundos. Poderia reduzir para 25. Não, contornar o protocolo nunca terminava bem. Tinha que ser 30, nem mais nem menos. Mas era eficaz sob a pressão do tempo. Apesar de todos os pensamentos correndo por sua cabeça. Elimine o alvo. Sem distrações.
O problema é que a vingança só era algo nobre nas histórias. O custo era muito, muito mais alto na vida real. Não apenas para quem se vingava, mas também para seus entes queridos. Juliana não era um ente querido. Controle-se. Então, o que era a Aya? Zor poderia sair para o galpão da cobertura a qualquer momento, adquirir o tempo extra necessário para aquele segundo tiro. Não teria um colchão para se deitar, mas a cibernética que Ron implantara nele poderia enrijecer seu corpo todo com exceção dos músculos e articulações necessários para mirar e atirar. Ele tinha essa opção. Afinal, não planejava escapar dali. Até agora. Stanley pagou pelo seu café e deixou sua gorjeta habitual. A cobaia havia se tornado difícil de conduzir, mas esse era o objetivo: autonomia. Testes de laboratório, simulações, nada disso funcionou. Riscos tinham que ser tomados. Stanley não tinha influência sobre o assunto, porque não queria. Portanto, preocupar-se era totalmente desnecessário. Sem pressa, ele seguiu em direção aos elevadores. O que a incomodava? Que o homem que tentou sequestrá-la, talvez até matá-la, estivesse prestes a morrer. Que a negociação houvesse sido um fracasso. As chances de sucesso eram mínimas desde o início. Ou era porque significava o fim da linha para ela. A Militech provavelmente não planejava mantê-la por perto por muito mais tempo. Que se dane, já estava farta daquele trabalho mesmo. O resto da vida dela. Quanto tempo seria isso? 30 anos? 40? Mais alguns minutos. Não ter objetivo, nenhum desafio, já era por si só uma espécie de morte. Pena que não perguntou a Zor o que uma pessoa faz depois de alcançar seu propósito. Se alguém soubesse, seria ele. Ela foi para o corredor. O jovem assistente, cujo nome Milena nunca descobriu, esperava pacientemente atrás das portas. Ele era afável de uma maneira que impedia a recusa explícita e a falta de educação, mas que se impunha. Quando o assistente indicou o caminho para o elevador, ele se posicionou simultaneamente de forma a bloquear qualquer retorno assim que passasse por ele. Desnecessário no caso dela, mas mesmo assim costumeiro. Embora ele jamais fosse ousar tocá-la, Milena sentia como se ele estivesse mentalmente empurrando-a para a frente, instigando-a a ir mais rápido. Apesar disso, ela desacelerou. Katsu estava esperando em frente aos elevadores. Surpresa, os passos de Milena perderam brevemente o ritmo. Tarde demais, ele já havia notado. Por que ela se importava? A negociação já havia terminado. Esta será a última vez em que nos vemos, disse ele. Gostaria de me despedir enquanto admiramos juntos o horizonte de Night City a uma altura de 800 metros. O assistente se aproximou. Katsu disparou algumas palavras rápidas em japonês. O assistente respondeu de forma semelhante. Um breve impasse ocorreu. O jovem se aproximou. Katsu o deteve com uma mão estendida. A distância entre a palma de Katsu e o peito do assistente devia ser de pouco mais de 2 centímetros. Permaneceram assim, nenhum deles recuando. Pela primeira vez, a expressão no rosto de Katsu se assemelhava a algo como raiva. O assistente finalmente se afastou com uma ligeira reverência. Milena entendeu o que acabará de acontecer. O assistente queria acompanhar Katsu no elevador. Afinal, essa era a sua função. Mas Katsu recusou. O resultado era inevitável. Estava claro qual autoridade superava a de quem, e, ainda assim, por algum motivo, esse ritual tinha de ser feito. Embora Milena fosse apenas uma observadora, sentia a intensidade das emoções deles. O assistente provavelmente sofreria sérias consequências. Na Militech e em outras corporações ocidentais, as regras podiam ser flexibilizadas, mudadas. Podiam se adaptar às necessidades de cada um. Na Arasaka, pareciam sagradas e quase opacas, como se estivessem submersas sob séculos de tradição. Ele temia pela sua segurança. Milena perguntou quando o assistente saiu, de cabeça baixa. Não tenho dúvidas de que minha morte seria motivo de celebração para a Militech. Mas duvido muito que eles usariam você para levar isso a cabo. Não vou mentir, fizemos uma pesquisa minuciosa sobre você antes de começarmos nossa negociação. Foi por isso que Varden me escolheu, pensou Milena. Simples, comum, não era uma ameaça para ninguém. As portas do elevador se abriram. Katsu fez um gesto para ela entrar. Milena hesitou por uma fração de segundo antes de seguir em frente. Nunca se sentirá tão tensa na vida. À sua frente, a vista irreal de Night City se estendia, incluindo Eivode, especificamente as áreas com prédios de apartamentos de 30 andares. Quanto tempo duraria o resto de sua vida? Meio minuto.
Um quarto. Ficar aqui depois seria inútil. O objetivo era eliminar o alvo. Quem disse que ele tinha que morrer também? Poderia deixar tudo para trás e se esconder em algum lugar, provavelmente com os nômades. Meses, pelo menos. Talvez para sempre. Aya teria que se virar sozinha. Reconhecimento confirmado. Seu dedo pairava sobre o gatilho. Sua frequência cardíaca não mudou nem um pouco. Ele tinha tudo sob controle. Em algum lugar no fundo de sua mente, a contagem regressiva começou. 6 segundos. O elevador estava descendo. Era um momento ansiado por anos. Apenas 3 segundos até que desaparecesse de novo, para sempre. Não deveria estar sentindo algo. Animação. Alegria. Reconhecimento confirmado. 3 segundos. Finalmente vingaria sua esposa e seu filho, de cujos rostos se lembrava como se fosse através de uma névoa espessa. Deixaria Aya para trás. Não era para isso que tinha feito tudo aquilo. Todos aqueles anos de esconderijo, trabalhos de merda, insetos, sujeira e imundície. Reconhecimento confirmado. 3 segundos. Aya teria que se virar sozinha. 2 segundos, ele puxou o gatilho. Ele disparou. Confirmado. Funcionou. Ele insistiu em acelerar o processo além dos limites aceitáveis. Conseguiu o que queria. E daí? Funcionou. As leituras flutuavam loucamente, aproximando-se de modo perigoso do limiar crítico, mas permanecendo logo abaixo dele. Tudo está funcionando, OP3 reafirmou com entusiasmo. As métricas estão altas, mas ainda dentro da norma. Inibidores de cortisol prontos para serem acionados. Realmente funcionou. OP2 repetiu. Apesar do entusiasmo, ainda precisavam conter a situação. Verificaram tudo o que poderia dar errado e observaram ansiosamente os monitores ao mesmo tempo em que filtravam fluxos de dados em suas telas retinais através do Neuralink. Gradualmente, começaram a se convencer. O projeto era um sucesso. Temos 20 segundos de conversa segura, disse Katsuo. O que você? Milena lutou para organizar seus pensamentos. Ela não conhecia o plano de Zor, apenas supunha que usaria um fuzil de precisão com munição guiada. 18 segundos, disse Katsuo. Você está convidada para jantar em minha casa. Traga seu marido, parceiro, qualquer pessoa para evitar suspeitas. 7 da noite. Aqui está o endereço e o código para entrar. Ele enfiou um cartão em sua mão. Surpresa, Milena o guardou na bolsa. Ela não conseguia se concentrar. A cada segundo, esperava que um buraco aparecesse no vidro. Se perguntou se estava em perigo por estar tão perto de Katsuo. Estilhaços. Talvez. Obrigada. Ela evitou o olhar dele. Mas posso perguntar por quê? Felizmente, seu nervosismo não era óbvio. Ela tinha o direito de parecer surpresa. Há algo que você pode me oferecer que talvez resulte na cooperação entre a Militech e a Arasaka. Apenas você pode providenciar. Ela olhou para os prédios baixos de Eivod, perfeitamente visíveis através do vidro duplo. O tempo estava perfeito. Suas janelas, antenas e revestimentos cromados, outrora sinais de elegância, brilhavam ao sol. Suas óticas ampliaram a bala em tempo real, aprimorando a visão da trajetória. O alvo no elevador era um borrão pixelado destacado com um contorno quadrado marcante. Tudo o que Zor tinha que fazer agora era manter a bala e o quadrado em seu campo de visão. Com outros rifles de precisão, dava só para atirar e pronto, mas, com este, era necessário guiar a bala até o fim. O cilindro dourado fosco voou em direção ao elevador em câmera lenta. O aprimorador de reflexos de Zor tornava tudo 10, 20 vezes mais devagar, como se estivesse submerso em óleo. O laser do rifle de Zor se movia para frente e para trás, ajustando constantemente a trajetória da bala com base no movimento real e previsto do vento e de outros objetos no ar. Em 15 minutos, toda a polícia de Night City e as divisões corporativas da Arasaka estariam caçando-o. Não era só o fato de ele não ter um plano de fuga, sequer possuía um veículo para fugir. Não, fugir não seria o suficiente. Longe disso. Mesmo que por algum milagre conseguisse, desaparecesse completamente, eles ainda encontrariam os outros. Também não seria muito difícil. E ninguém sobreviveria. A bala se aproximava do quadrado trêmulo. Meio segundo, o que equivalia a alguns segundos com o aprimorador. Mais tempo para dúvidas. Morte rápida e súbita, por uma bala vinda de uma direção desconhecida, não dava tempo para pensar. Não saberia onde errou ou o que fez para merecer isso, nem perceberia que estava morto. Morte instantânea e sem se dar conta. Não, não era isso que Zor queria.
Ele tinha que morrer sabendo quem tirou sua vida, e por quê. Isso exigiria um encontro cara a cara. Mas como? Meio segundo. Tempo suficiente para pensar. Não precisava, já havia tomado sua decisão. Ele moveu o contorno quadrado do alvo em direção ao oceano, no espaço entre as torres. Chuva negra castiga o para-brisa. Navios cor de carvão, mais escuros que a água de Coronado Bay. Qual deles lançou o míssil? Qual deles é responsável por este inferno ardente? Impossível saber com certeza. Não há como saber qual desses destroyers modernos de cor escura continha o desgraçado que apertou um botão vermelho que significava morte instantânea e remota. Não há como saber quem escolheu o alvo, quem armou os mísseis. Todos eram culpados, até mesmo o engenheiro do navio, o controlador de tráfego aéreo, o cozinheiro que alimentava todos a bordo. Todos tiraram Nicole e Brad dele. Pouse imediatamente. A voz de seu comandante perfura a interferência. Chuva castiga o para-brisa, preto de fuligem. Tornados flamejantes se elevam sobre os complexos de apartamentos, com 800 metros de altura, talvez mais de 1 quilômetro. Uma nuvem negra pairando por cima, visível pois obscurece todas e quaisquer estrelas. Dessa nuvem negra cai a chuva negra, umidade condensada, previamente transformada em vapor pelo fogo. Umidade do solo. Umidade do corpo humano. Riachos oleosos e escuros escorrem pelo vidro. Ele escolhe o navio mais próximo. 6 mísseis devem bastar. Não terão tempo para reagir. São de geração antiga, mas não há como abaterem todos os 6. Basta que 2 atinjam o alvo. Ele olha para sua mão segurando a alavanca de comando com aversão. Não consegue imaginar nenhum outro lugar onde deveria estar. É uma queda de quase 300 metros até seu pelotão, engolido pelas chamas junto com centenas de outros. Uma enorme tempestade de fogo. Nenhum outro momento ou lugar em que ele se encaixaria. Assim que apertar o botão, terá menos de 1 minuto de vida. 1 minuto e meio se, depois que a saraivada atingir o alvo, ele der meia volta e imediatamente acelerar. Mas o que são alguns segundos a mais de vida comparados à visão de um navio de guerra Arasaka explodindo? Ele levanta a tampa do manche com o polegar. Mira, confirma o alvo, respira rapidamente 3 vezes e aperta o botão. Mas não há botão de lançamento, apenas plástico liso. Capítulo 12. Sua mãe sorri, estende a mão para segurá-lo caso ele perca o equilíbrio e caia. Ele está aprendendo a andar. Esses podem até ser os primeiros passos que já deu. Se não fosse pelo processo de leitura de memória em execução em segundo plano, nunca teria acesso a lembranças tão antigas. À medida que avança, analisa mais minuciosamente. Um sentimento de sua infância, um cheiro, talvez, emerge das profundezas de sua memória, tornando-se mais potente de poucas em poucas horas, sempre que entra em um estado de semiconsciência. Ele não se permitia mais dormir de verdade. Desperdício de tempo, que cada vez era mais escasso. Sua gangue improvisada estava chamando mais atenção do que o necessário. Em seu subconsciente, Albert sabia, graças ao tempo em que usará um cyberdeck, que só porque você não vê algo, não significa que não esteja lá. Se metade desta cidade estava procurando por um container de valor inestimável roubado por um bando de amadores, então a probabilidade de serem pegos era extremamente alta. Não era apenas o conteúdo do container que todos queriam, mas acabar com a nova concorrência antes que se tornasse poderosa demais. Albert não se importava com poder. Ele só queria tempo para terminar o Tara, o que significava que precisaria de mais dinheiro e melhor segurança. Não por muito tempo, 1 semana ou 2. Depois, não precisaria de mais nada. Pelo menos não do espaço real. Ele sentia falta da mãe. Não, pare com isso. Pense em algo útil, mais produtivo. Triangulação, uma palavra que Albert aprenderá graças às suas extrações de dados. O próprio conceito o intrigava. Fornecia um método fácil para localizar qualquer ponto no ciberespaço. Ele até escreveu um script simples que usava uma rede de transmissores para triangular qualquer dispositivo que emitisse uma frequência específica. Devido às limitações dos transmissores, não era completamente preciso, mas era meticuloso o suficiente para dizer a Albert onde estava localizado o dispositivo que mais lhe interessava. ARS-03. Se fosse detectável a essa distância, deveria ter um transmissor potente. Depois de descobrir o que era, a percepção de que o ARS-03 poderia ajudá-lo a realizar seu plano foi extremamente satisfatória. Pensando melhor, não se sentia tão bem assim já havia muito tempo. Eivor. O café era ainda pior do que ela esperava,
Mas não era para isso que tinha ido até ali. Eu podia ter morrido hoje. Milena deu um gole e fez uma careta. Era pelo menos 3 níveis pior do que o do seu escritório. Teria sido minha culpa, também. Entrei em um elevador do qual talvez nunca mais saísse. Pensou por um momento. Até me senti um pouco empolgada. Agora parece patético. Nada aconteceu. Provavelmente vou ser demitida. Você gosta do seu trabalho? Perguntou Aya. Gostava. Fiz besteira, das grandes. Não ganhei, mas ainda tenho chance de minimizar as perdas. Ou devo estar tentando me enganar? O que você está fazendo? Aya encarava a própria mão, agarrada firmemente à caneca de café. Não conseguia soltá-la. Ela segurou o pulso com a outra mão. Não ajudou. Eu não consigo. A xícara rachou, espirrando café por toda a mesa. Sua mão retomou suas funções. Desculpa, sussurrou Aya. Que droga foi essa? Milena agarrou a mão de Aya para verificar se havia cortes. Era disso que o Zor estava falando. O garçom não precisou de um sinal para limpar a mesa e trazer outro café sem demora. A corpe impecavelmente vestida devia ganhar mais em alguns minutos do que ele em um dia inteiro. Ele serviu outro café a Aya, desta vez, em um copo descartável. É uma longa história. Aya balançou a cabeça. Não estou com pressa. Milena deu seu sorriso discreto característico. Você já perdeu dinheiro? Quero dizer, muito dinheiro. Sim. Fiquei doente uma vez. Não consegui trabalhar. Gastei todas as minhas economias. Quanto? Por volta de 200 edinhos. Eu perdi 11 bilhões hoje. A mão de Aya congelou ao redor do copo substituto. Não meus, é claro. Milena colocou o cigarro na piteira e acendeu. E isso é apenas a estimativa mais baixa. Quem sabe quão alto pode chegar? Nunca perguntei o que você fazia da vida. Eu negocio. Eu sou dançarina de pole. Ou pelo menos costumava ser. Já é passado agora. Essa parte da minha vida acabou. Você provavelmente acha que estou me metendo em algo grande demais. Nosso trabalho não é tão diferente, sabe? Trabalhamos pelo quanto alguém está disposto a pagar. Então, eu sou uma idiota por ganhar a vida usando meu corpo. É isso. Você pode fazer o que desejar da vida. Só estou dizendo que chegou a hora de uma mudança. Novos horizontes se abriram. Só precisamos começar a traçar o caminho. Você quer dizer a gangue improvisada? Aya balançou a cabeça. Tudo o que eu desejo é encontrar a Juliana. A gangue é nosso trampolim, nossa melhor chance. Até ontem eu era contra ela. Agora, não sei, você tem um plano melhor. Eu acabei de te dizer. Quero encontrar a Juliana. Por conta própria. Milena soltou uma nuvem de fumaça para cima e riu ansiosamente. Acredita em mim, você não vai querer fazer isso sozinha. E ainda pode dar errado de diversas maneiras. Os primeiros a cair em Night City são os solitários, aqueles sem amigos poderosos ao lado. Para alguns, esse amigo é uma corporação, para outros, uma gangue. Quem você é não importa, e sim do que você faz parte. Por que acha que a polícia te deixou ir? Por que ficaram entediados? Aya deu de ombros. Ela levou o copo até os lábios com a outra mão. Eles não tinham provas, respondeu. Foi o que pareceu, pelo menos. Para mim, isso tem cara de que alguém te tirou de lá porque precisava de você. Varden, chute mais alto. Pode ser alguém para quem ele trabalha. Aya suspirou e deu alguns goles em seu café. Eu costumava ter muitos amigos quando era pequena, há uns 15 anos. Todos os dias a gente brincava no quarteirão lá fora. Sempre havia alguma briga de gangue acontecendo, mas não nos importávamos porque não era com a gente. Até que um garoto ruivo, não consigo me lembrar do nome dele, foi atingido por uma bala perdida. Foi quando a gente começou a ser mais cuidadoso. Sempre que ouvíamos tiros ou víamos um carro andando devagar, nos dispersávamos. Um dia, 2 carros apareceram. O tiroteio deve ter durado uns bons minutos. Quando a poeira baixou, ninguém saiu do prédio. Esperamos, mas os carros só ficaram parados lá. No final, não resistimos. 4 de nós, talvez 5. Fomos até lá. Cadáveres por toda parte, cobertos de balas. A gente teria fugido se o lugar não estivesse cheio de terminais, do tipo que os militares usam, ainda intactos. Começamos a brincar com eles. Eram as coisas mais legais que já tínhamos visto. Eu tinha apenas 10 anos, mas devia ter sido mais esperta. Cresci em uma família em que ninguém tinha muito tempo para mim. Primeiro meu pai morreu em um acidente na fábrica, depois a diabetes levou minha mãe. Tive que fazer tudo sozinha.
Não entendia o mundo até aquele momento. Só me lembro de um lampejo. Perdi minhas mãos e meus pés na explosão. A temperatura da detonação elétrica cauterizou minhas feridas. Caso contrário, eu teria sangrado até morrer. Meus amigos todos fugiram. Me deixaram lá para morrer sozinha. Vivi assim por um ano. Até hoje não sei como comia, bebia, me vestia. A cibernética que eu tinha sempre quebrava. Foi uma época sombria. Enterrei tudo em algum lugar bem no fundo de mim. Mas ainda me lembro de todas as pessoas que me ajudaram. Não os meus amigos do quarteirão, mas estranhos que não pediam nada em troca. A senhora Nevel e seu marido. Foram eles que me deram isso. Ela levantou a mão e moveu os dedos. Agora estavam funcionando perfeitamente. Eu tive uma segunda chance de ter uma vida normal. É por isso que você está cuidando da Juliana agora, disse Milena. Aya pensou por um momento. Talvez. Ela assentiu com a cabeça. Nunca pensei dessa forma. Só sei que estranhos me ajudaram por nada além de bondade. Parece impossível para Night City, mas é a verdade. Essa bondade é meu suporte. Tenho certeza de que você pode descobrir o resto por conta própria. Mas isso fica entre nós. A cibernética da Militech foi uma oferta que não pude recusar. Ela levantou as mãos de aparência completamente orgânica. Também não foi de graça. Faço trabalhos para eles de vez em quando. Aquele lugar com os terminais. Milena lançou a ela um olhar tenso. Era um esconderijo dos garotos vodus? Acho que sim, Devem ter sido os garotos vodus. Não consegui olhar com calma. Minha memória só voltou algumas semanas depois do ocorrido. Quando acordei no hospital, a única coisa que lembrava era o meu nome. Milena puxou Aya em sua direção e deu-lhe um abraço apertado. E aqui estava eu, prestes a me abrir com você. Consegui. Albert gritou. O conector C-Link na parte de trás de sua cabeça se desconectou automaticamente. Zor parou de encarar o teto e olhou para ele do sofá. Demorou. Só uma das minhas 30 reais estava dedicada a essa questão. Não conte isso para a Aya. Zor se levantou e foi até a cadeira de Albert. Quem é? Albert apontou para a tela grande e digitou um comando curto no teclado auxiliar. Uma janela apareceu. Filmagem de uma câmera de segurança. Albert deu zoom em uma pilha de lixo ao lado de um antigo prédio de tijolos. Uma mulher em um traje de couro justo estava ajoelhada abraçando um homem sentado de pernas cruzadas na frente da parede. Seu corpo se contorcia a cada poucos segundos. Ao lado deles havia um homem alto, quase careca, com um casaco de couro. Foi assim que me encontraram, explicou Albert. O que está no chão é o trilha-redes deles. Um carro de patrulha da polícia passou perto e diminuiu a velocidade, mas não parou. Foi quando o homem do casaco se virou. 7 óticas vermelhas no centro da testa. Maelstrom, disse Zor. Se sentiram ofendidos depois que a gente pegou aquele depósito em Northside. A mulher afastou o cabelo branco e úmido da testa do garoto e o ajudou a se levantar. Depois os 3 entraram em um Villefort preto e foram embora. A gravação terminava ali. Não sabem quem somos. Isso nos dá vantagem. O trilha-redes deles é um hackerzinho michuruca usando tecnologia de primeiro nível. Um inseto comparado a nós. Dum-Dum ouviu o pensamento de Dixie. Em seguida, respondeu, eu não teria tanta certeza. Ser precavido demais seria um exagero. Carla entrou na conversa. Talvez sim, talvez não. Dum-Dum havia examinado Zor brevemente antes de as portas do elevador se fecharem. Não encontrou nenhuma cibernética de combate, mas havia algo grande em sua cabeça. Um implante do tipo que Dum-Dum nunca havia visto antes, e Dum-Dum sabia de cibernética. Ele ficou ao lado da janela suja segurando um copo de smoothie de scope, olhando, do 20º andar, para o cais da Arasaka. Muitos navios cargueiros entrando e saindo. As equipes desciam para a cidade no cair da noite, visitavam todas as boates famosas de Night City. Os motoristas de táxi precisavam ser lembrados de para quem realmente trabalhavam. O mesmo se aplicava aos táxis autônomos e àqueles que ajustavam seus algoritmos. Se um cliente dissesse leva a gente para a melhor boate da cidade, era bom que fosse de propriedade da Maelstrom. Dixie foi até o terminal e começou a transmitir as ordens. Os garotos lá embaixo podiam lidar com os afazeres. Aqui, no andar de cima, tinham coisas mais importantes para lidar. Para conseguir o container valia a pena delegar outros assuntos, ainda que isso tivesse o custo de uma queda momentânea nos lucros. Tinham que ser espertos, discretos. Renner não merecia nenhum respeito em particular, mas começar uma guerra com o Sul de NC não interessava a ninguém.
Carla praticava sua arte marcial favorita, criada por ninguém menos que ela mesma. Cortagem corporal. As pontas de suas lâminas mal penetravam no contorno do manequim holográfico em lacerações rápidas, superficiais, antes que ela saltasse rapidamente para trás, além do alcance das lâminas de seu oponente. Nenhum dos cortes era por si só fatal, mas, com uma quantidade suficiente deles, a perda de sangue derrubaria qualquer oponente, não importando o tamanho. Dum-Dum a observou. Embora ela treinasse nua, ele não sentia nenhuma excitação. Em um mundo onde você pode ter tudo, é difícil aproveitar qualquer coisa. Uma arte marcial perfeitamente adequada para um holo-manequim. Ele falou pelo pensamento. Carla sorriu tanto quanto seu rosto cibermodificado permitia. Vai chegar a hora. Você vai ver. Dum-Dum ergueu o olhar para Dixie. Hora de fazer a nossa oferta. Vai em frente. O táxi de Delaman serpenteava pelo trânsito. Milena examinava os relatórios em seu tablet. Já estava familiarizada com eles, embora apenas com os relevantes para a negociação. Agora mergulhava mais fundo, vasculhava detalhes que antes eram insignificantes. Finalmente, encontrou o que procurava. Ela prendeu a respiração sem acreditar. Chegamos ao seu destino. O sotaque britânico gentil da inteligência artificial atirou de seus pensamentos. Obrigado por escolher a Delaman. Desejamos-lhe um dia agradável. Ela saiu no calor escaldante da tarde e praticamente correu pelos últimos metros, depois desceu as escadas antes de abrir a porta. Puta merda. Ron pulou. Maldita fechadura. Você não está respondendo às minhas mensagens, disse Milena. Meio que tô ocupado com uma coisa aqui. Ele apontou para a mulher deitada na mesa. Inconsciente, com fios conectados aos braços e à cabeça. No lugar de seu rosto, havia uma abertura com borda de metal e encaixes. Fecha a porta. E vê se tranca também. Ela fez o que ele pediu e deu um passo em sua direção. Como o Varden te colocou na jogada? Perguntou Milena. Qual informação contra você ele tinha? Ah, sabe. Coisas constrangedoras do meu passado, o de sempre. Ron queria encerrar o assunto com o aceno das mãos, mas elas estavam acopladas aos manipuladores, no momento dentro da cabeça da paciente. Por perto, caixas contendo implantes ópticos e mandíbulas jaziam semi-abertas. Você disse que não voltaria para cá, Milena o lembrou. Achei que os animais pudessem te reconhecer. Ron levantou as sobrancelhas. Bem, tenho que colocar comida na mesa, né? Ele disse depois de uma pausa. Por que você está aqui? Pensei que hoje seria o dia mais importante da sua vida ou algo assim. Acabei por hoje. Achei que tinha acabado de vez, na verdade, mas não importa. Escuta, houve um incidente em 2062. Ela fechou os olhos e praguejou baixinho. Isso é confidencial. Ela consegue nos ouvir. Ela, não, Ron disse firmemente. Mas eu consigo, em alto e bom som. E tô te dizendo agora que não quero saber de nada que possam usar contra mim no futuro. Isso não vai te colocar em perigo. Milena fez um gesto de mão displicente. Ou melhor, qualquer perigo futuro é irrelevante agora. Sem entrar em muitos detalhes, o acordo que estou negociando, ou estava negociando, envolvia um incidente que ocorreu em 2062. Espalharam uma história de fachada na época. Os gritanúncios e a mídia falaram que foi uma guerra de gangues. Houve uma garota. Por algum milagre, ela sobreviveu à explosão, lutou pela vida por dias no hospital. A cidade a transformou na história do mês e arruinou a reputação de uma gangue em particular. Tudo bem, e? Ron perguntou, curioso. Aquela garota era a Aya. Milena suspirou. A explosão de pulso eletromagnético que deveria proteger a rede de uma invasão de inteligência artificial acabou arrancando as mãos e os pés dela. A carga havia sido projetada para fritar qualquer circuito em um raio de algumas dezenas de metros para impedir a transferência. Lá estava a menina, pega pela explosão elétrica. Milena balançou a cabeça. E ainda tem o Katsuo, o representante da Arasaka com quem eu estava negociando e pelo qual Zoro está obcecado. Que porra tá acontecendo aqui, Ron? Ron engoliu em seco. Eu também. Tenho quase certeza de que conheço o Zoro, que nos encontramos antes. Por mais que eu tente, simplesmente não consigo me lembrar de onde. Nós, essa nossa ganguezinha, não é improvisada. É impossível termos nos encontrado por acaso. Milena explodiu. Qual informação o Varden tinha contra você? Ron hesitou e, em seguida, parou a cirurgia. Ele desconectou o cabo na parte de trás de sua cabeça, aproximou-se dela e deu-lhe um bom e velho abraço.
Milena fechou os olhos e soltou um suspiro profundo. Essa era a pior parte. Sentir-se impotente. Inútil. Se ao menos houvesse algo que ela pudesse fazer, mesmo que não servisse para nada. Qualquer coisa. A mensagem dos sequestradores era direta. O valor, $500.000, era mais do que Aya poderia ganhar em toda a sua vida. Por coincidência, era também a quantia exata que Varden prometera se roubassem o container de volta. Mas só depois. E o que os outros pensariam? Albert estava deitado em sua cadeira, submerso no ciberespaço. Ela olhou para as mãos e mexeu os dedos. Funcionavam bem, por enquanto. Sabia que isso não duraria muito. Os intervalos entre suas travadas estavam ficando mais curtos. Hoje já havia acontecido 2 vezes, felizmente em um ambiente seguro. Mas era uma questão de dias antes que seus implantes se recusassem a cooperar de uma vez por todas. Isso não era especulação, era um fato. Ela estava surpresa. Surpresa e com raiva. Como ele havia passado pela segurança no térreo. E subido 20 andares. E aberto esta porta. Carla desembainhou suas lâminas louva a Deus, pronta para atacar. Dundum ordenou que ela recuasse. Ele está aqui apenas para conversar. Pedimos desculpas, disse Zor, dando um passo à frente para permitir que a porta deslizasse automaticamente atrás dele. Demos a vocês uma parte do nosso saque. Não é assim que a banda toca, respondeu Dundum, recuperando rapidamente sua calma. Você perturba o equilíbrio, você paga. Que a punição se ajuste ao crime. É estranho como roubamos da Militech, no entanto, são vocês os únicos atrás de nós. No mínimo, fizemos um favor a vocês. Provamos que não têm controle sobre o próprio território. Culpem a si mesmos, não a nós. Dundum ficou em silêncio. Não tinha uma boa resposta, pois Zor estava com a razão. A situação ficava ainda mais irritante pelo fato de ele ter entrado ali como se fosse o dono do lugar. Alguém precisaria responder por isso. Tô pouco me fodendo para suas desculpas, respondeu ele. Ou para aquela sucata inútil que vocês nos deram. Não finja que isso é sobre honra ou princípios. Zor não se moveu. $500.000 pela garota e varremos tudo para debaixo do tapete. Com $500.000 daria para comprar um vice-presidente corp de 2ª categoria. O mercado é livre. As mercadorias valem o quanto alguém está disposto a pagar por elas. Dixie não havia saído de seu terminal. Devo chamar reforços. Estamos apenas conversando, Dundum respondeu por pensamento. Não tenho nem 1/10 desse valor, disse Zor. Eu sei. Dundum cruzou os braços. Você vai me pagar de outra forma. Carla estava ao lado, as pontas de suas lâminas louva a Deus desembainhadas. Dundum olhou para ela. Já falei que estamos apenas conversando. Relaxa. Preciso vê-la primeiro, disse Zor. Dundum nem sequer se mexeu ao enviar o neurocomando para que a porta, próxima aos dois, se abrisse. Na sala apertada, sentava-se uma menina magra de cabelos escuros, sua atenção absorvida pelo tablet. Embora ela não se parecesse em nada com Brad, Zor sentiu uma enxurrada de emoções que não conseguia nomear. Como era o rosto de Brad? Se lembrava de cabelos loiros lisos, um balanço. Era só isso. Ele se recompôs. Agora não era hora de rememorar o passado. Embora nunca a tivesse visto antes, de alguma maneira estranha sabia que era realmente ela. Juliana. Não tocamos em nenhum fio de cabelo dela. Dundum deu um sorriso torto. Por enquanto. Sei o que está pensando. Você poderia sair daqui tão silenciosamente quanto entrou. Não vou ser enganado 2 vezes. Isso eu posso garantir. O que você quer em troca? Dundum fechou a porta por meio de um neurocomando. Há um certo container cinza que você roubou da Militech em Arroio. Você vai trazê-lo para nós. Não sei onde está. É melhor começar a procurar. Então. Veja bem, nós preferimos manter nossas mãos limpas, evitar outra guerra. Então, quem melhor para roubar aquele container pra gente do que um bando de desconhecidos? Especialmente dado que já fizeram isso uma vez. A segunda deve ser fácil, certo? Faça isso e te entregamos a garota, depois cada um vai pro seu canto e a gente esquece das suas pequenas transgressões. Milena havia passado a última hora deitada no sofá lendo informações sobre o projeto Aeneas. Tudo já estava lá antes, mas ela só havia lido o que era útil para as negociações. Não tinha tido tempo para ler os milhares de outros documentos, foi necessário priorizar. Tudo o que precisava saber era que, na década de 2040, a Netwatch havia construído a Barreira Negra. Uma barreira impenetrável que protegia o que restava da rede de IAs hostis e descontroladas, determinadas a causar destruição.
O caos foi iniciado por Hash Bartmus, lendário trilha-redes e arauto do Datacrys. Era, em grande parte, conhecimento comum, assim como uma convicção compartilhada, que desativar ou destruir a parede significaria o fim do mundo como o conheciam. Como seria esse fim? Ninguém poderia dizer. Felizmente, não faltavam filmes e neurodanças para ajudar as pessoas a imaginá-lo. Levaria vários dias para ler tudo isso. Em vez disso, Milena examinou rapidamente os relatórios e começou a entender precisamente o que havia acontecido quase 4 décadas antes. E que ainda estava acontecendo. Em 2022, Bartmus lançou seu vírus RABIDS, drones autônomos Bartmus de interface móvel, em tradução livre, levando a um evento conhecido como Datacrys, que causou o colapso da internet. No interesse da segurança pública, grandes regiões online foram abandonadas, deixando um mosaico desconectado de redes locais. Um pequeno arquipélago em comparação com a antiga internet. Certos grupos de trilha-redes na época ainda acreditavam ser possível recuperar o que foi perdido, seja por um acordo com as IAs ou eliminando-as. Para fazer isso, primeiro teriam que passar pela barreira negra. Ninguém jamais teve sucesso. Isso levava a 2 conclusões. A primeira era que, para a barreira negra persistir, tinha que existir em fluxo, passando constantemente por modificações. Em segundo lugar, e mais importante, era que, se até mesmo os melhores trilha-redes não conseguiam rompê-la, com certeza não teriam chance contra um ataque das IAs. O que significava que a barreira negra era sua última e única defesa contra a aniquilação total. O próximo relatório contradizia um pouco o anterior, descrevendo incursões aparentemente bem-sucedidas para além da barreira negra. O incidente em 2062, do qual Aya foi vítima, foi apenas um entre muitos. Do sofá, Milena observava Aya e Ron jogando um jogo na mesa. Ela não sabia o nome, mas provavelmente nenhum deles conhecia bem as regras, porque discussões estouravam quase a cada minuto. Tudo em clima de diversão, pelo menos. Os documentos internos, acessíveis apenas para aqueles com alta habilitação de segurança, eram caracterizados por uma franqueza e honestidade surpreendentes. Nada do jargão usual e de propaganda enganosa. Apenas fatos nus e crus, que, há de se admitir, também tornavam a linguagem maçante e difícil de ler. O relatório contava 7 infiltrações bem-sucedidas contra a barreira negra. Cada uma terminava com a morte dos trilha-redes, alguns transeuntes inocentes. Em 2 casos, as consequências foram ainda mais graves. A prova era insuficiente, mas parecia que, em todos os casos, a própria barreira negra havia socorrido a humanidade. Outro relatório sugeria que, por anos, a Netwatch não conseguiu controlar a barreira negra. Ela fazia sua própria manutenção e controlava as informações que a atravessavam, uma entidade independente. Exatamente o tipo de coisa que a Netwatch foi fundada para eliminar, em primeiro lugar. Milena desligou seu tablet. Seus olhos estavam cansados. Ela girava o cartão de Katsu entre os dedos. Seu convite era altamente incomum, o que significava que deveria ser importante. Por outro lado, não estava com o menor desejo de ir lá. Sequer tinha um verdadeiro motivo, já que a negociação não era mais relevante. Milena observou Aya, que estava absorta no jogo. Peças holográficas com descrições na forma de pictogramas coloridos pairavam sobre a mesa. Certamente, Aya não fazia ideia de que o que havia lhe acontecido estava relacionado ao trabalho de Milena. Se fizesse, não teria contado a ela sobre o acidente. Era uma coincidência grande demais para se ignorar. Alguém tinha que saber de algo. Não Varden. Ele era apenas um ganger contratado. Quem, então? Quem queria que eles se conhecessem? Ron riu maliciosamente e moveu uma das peças holográficas. O quê? Você não pode fazer isso. Aya protestou. Bota de volta. Ah, qual é? Você não tem senso de humor. O medicânico sorriu e colocou a peça no lugar. Milena sabia o que ele estava tentando, e conseguindo, fazer. Ron estava ajudando Aya a se distrair um pouco. Ela deu um tapa na própria testa com um desespero brincalhão depois de ele fazer outro movimento errado. Para entrar na brincadeira, Milena precisaria ao menos entender as regras do jogo. Ela olhou para o cartão de Katsu novamente. Se havia alguma chance de descobrir mais sobre o incidente em 2062, sentar-se com o representante da Arasaka, longe de olhares ou ouvidos curiosos, era sua melhor aposta. Te peguei. Ron saltou da mesa e fez arminhas com os dedos, apontando na direção de Aya. Piu, piu. Ele parecia uma criança. Você perdeu. Eu ganhei.
Mas isso não pode. Aya começou a rir. Essa peça não se move assim. Tarde demais. Falei primeiro. Ela tentou imaginar Ron jantando com ela e Katsuo. Ele provavelmente estava esperando um típico empresário monótono e monocromático. Suas piadas grosseiras e falta de modos à mesa combinadas com o refinamento e a etiqueta de Katsuo formavam uma imagem absurda. Isso nem mesmo levava em conta o saquê. Mas nunca chegaria nesse ponto. Em sua mente, Milena se viu com Ron em algum lugar. Não conseguia imaginar o lugar, apenas sabia que era o mais longe possível de Night City. Pacífico. Uma fantasia, nada mais. Ela foi até o lixo e pairou sobre ele por um segundo, imóvel, segurando o cartão de Katsuo acima dele com uma mão cuidadosamente manicurada. Ela o escondeu em sua bolsa. Talvez ainda pudesse ser útil um dia. Área S03, registro 58.219. Procedimento de sincronização iniciado. Dispositivo não identificado NI100101001110. Status: desconhecido. Subsistemas detectados: 118. Dispositivos desprotegidos: procedimento de sincronização em andamento. A porta se abriu deslizando. Zor parou ao ver Varden em pé no meio da unidade. Aya e Albert estavam ambos no sofá, Milena encostada no balcão do bar, com um cigarro na mão. Ron preparava uma bebida. Ele fez um sinal para Albert com a cabeça. O garoto concluiu que a gente não precisa esconder nada do nosso canal, explicou ele. Claro que não pensou em pedir nossa opinião. É minha unidade, disse Albert secamente. Isso é relevante para todos nós agora. A voz de Varden soava autoritária. Nem fodendo que vou explicar tudo de novo. Alguém conta para ele. Referia-se a Zor. Se vamos trabalhar juntos, então precisamos confiar uns nos outros. Precisamos saber qual é o seu plano. Milena inalou e pegou a bebida da mão de Ron. Todos os detalhes. O medicânico soltou um suspiro silencioso e voltou-se para a geladeira para fazer outra bebida. Varden lançou um olhar gelado para Milena. O plano é simples, respondeu ele. Vocês todos vão aparecer às 3. Quase ninguém estará lá, exceto eu e Renner. Ele vai achar que vocês estão lá para falar de negócios. Nem vai passar pela cabeça dele o que vai acontecer. Levem algum armamento, só o mantenham fora de vista. O plano é simples. Eles vão chegar às 3 pensando que estão aqui para conversar sobre negócios com você. A única condição é que venham desarmados. O carro circulava pelo bairro sem nenhum rumo aparente, embora sempre dentro dos limites de seu território. Nem fodendo que vão, zombou Renner. A gente revista eles. Não precisa chamar o exército inteiro. Bando de fracotes que podem se assustar facilmente e estragar o plano todo. Tudo tem que correr bem. Correr bem. Que nem da última vez, né? Estou te dando uma última chance, Varden. Faça alguma merda e vai descobrir o que é uma punição de verdade. Varden fez um esforço para sorrir. Os nossos garotos não vão nem suar, prometeu ele. A gente vai ensacar e enviar esses caras para Militech junto com o container. Eles não vão perguntar sobre os detalhes. É melhor mesmo, disse Renner sombriamente. Pare o carro, pediu a Ross. Eles diminuíram a velocidade e pararam no meio-fio. A porta de Varden se abriu, marcando o fim da conversa. Varden saiu sem dizer uma palavra e se conteve para não bater a porta. Deixou a porta fechar por si só e observou o carro desaparecer pela rua. O ar-condicionado em sua jaqueta ativou-se com um zumbido baixo. Ele havia sido largado em uma rua vazia e cheia de lixo na divisa entre Arroio e Vista del Rei. O desgraçado nunca perdia uma oportunidade de humilhá-lo. Cala a boca, gritou Op 1. Op 2 olhou para ela, surpresa. Eu não disse nada. Você tá encarando o monitor há 1 hora, sem nem piscar. Só estou te mantendo ligada. A gente precisa ter foco agora. Encarar o monitor é o que nos pagam para fazer. Não sei se você notou, mas essa operação inteira está indo pro buraco. Se as coisas continuarem assim, estaremos de volta à estaca zero em 2 dias. E nosso salário também. Mais razão para nos concentrarmos e fazermos nosso trabalho. Não é como se não pudéssemos conversar. Op 3 entrou na conversa. Caso contrário, teriam nos colocado em salas separadas. Prefiro ficar de boca fechada, insistiu Op 2. Claro, porque isso vai resolver todos os nossos problemas, disse Op 1 sarcasticamente. Você sabe que, se as coisas não mudarem, vão nos jogar na sarjeta, certo? E vão despejar toda a culpa em cima da gente. Como que isso é culpa nossa? Mal tivemos tempo suficiente. Diz isso para eles.
Agora há um pedaço de tecnologia valendo bilhões vagando por aí sem supervisão. Nós tentamos a RV. A cobaia sempre percebia que estava em uma simulação. Diz isso para eles, Opium repetiu. Quando alguém matar nosso recurso mais valioso, ou sequestrá-lo, nós não projetamos esse experimento. E daí? Vai ser culpa nossa de qualquer maneira, Op3 admitiu relutante. Sem contar que nosso medicânico está começando a se lembrar de coisas que não devia. Eu disse desde o começo, a tecnologia é uma porcaria. Mas não podemos nos preocupar com isso. Não é nosso departamento. O painel da porta emitiu um sinal, o que significava que alguém acabará de usar sua fechadura biométrica. SHHH, ele está aqui. A porta se abriu. Stanley entrou sem demonstrar um pingo de impaciência, embora tivesse mais de um motivo para estar. Sem dizer uma palavra, verificou todas as leituras nas telas, apesar de já tê-las todas na cabeça, prontas para serem transmitidas em sua retina a qualquer momento, em tempo real. Aumentem os motivadores dele, disse e piscou, enviando suas instruções via neurocomando, que apareceram imediatamente nos monitores. Você quer dizer aumentar o módulo motivador dele? Opium confirmou. Ele já está no limite superior. Eu defini os limites, e agora defini novos, respondeu Stanley. Não podemos simplesmente mudar desse jeito, disse Opium timidamente. Pode causar ciberpsicose. Já detectamos vazamentos não controlados do banco de memória dele. Pequenos por enquanto, mas, faça gradualmente, decidiu Stanley. Estou dando a vocês até amanhã às 7 da noite para atingir os valores-alvo. Ela nunca se cansava das preliminares. A língua de Dixie acariciava delicadamente seus seios enquanto ela deitava-se de costas, deixando uma onda de pensamentos vagos e agradáveis envolvê-la. Sangue. Muito. Ela passou os dedos pelos cabelos de Dixie e puxou a cabeça dele para baixo. Ele começou a se mover dentro dela de forma rítmica, quase mecânica, um andamento estável. Mal havia passado um instante antes que seu corpo se contorcesse e ficasse imóvel. Ela envolveu-o com ternura com seus braços e pernas. Dixie saiu de cima dela e levou Dum-Dum à sua boca. Carla se esticou, esperando pelo que viria a seguir. Ela fechou os olhos, imaginando-se imersa até a cintura em sangue, girando em torno dela com toda sua espessura vermelha e pegajosa. Então, ela sentiu um peso verdadeiro em cima de seu corpo, depois, dentro. O que estava esperando? Ela não usava nenhum aprimoramento. Sua própria imaginação era suficiente. Dixie deixou-os sozinhos. Ele pegou um caco que havia preparado na mesa e foi para o quarto menor, onde Juliana estava meio sentada, meio deitada no colchão entre um monte de cobertores surrados. Ela não mostrava interesse em nada além de seu tablet. Não reagia a nada e aceitava sua situação sem reclamar. Eles nem mesmo precisavam trancar a porta. De vez em quando ela ia ao banheiro no corredor. Sempre voltava. Nunca tentou fugir. Ele sentou-se ao lado dela e por um momento observou-a jogar. Algum tipo de quebra-cabeça, provavelmente algo para estimular a memória. Juliana não reagiu à presença de Dixie, nem mesmo quando encaixou o caco atrás da orelha dela. Ele esperou o programa terminar de instalar. Eu era igualzinho a você, falou para ela pelo pensamento. Juliana continuou a mover o dedo pelo tablet por mais alguns segundos, então congelou e lentamente se virou para Dixie com os olhos arregalados. Um sorriso. Dum-Dum enfiou mais algumas vezes e então diminuiu o ritmo quando uma mensagem apareceu diante de sua visão. O dever chamava. Carla soltou um gemido de decepção ao ler a mensagem. Não vou conseguir lidar com o transporte sozinho. Preciso de ajuda. 3 da tarde. Ele se impediu de atirar algo na parede. Aqueles mamadores de scope desgraçados não conseguiam fazer merda nenhuma por conta própria. Dum-Dum se reposicionou novamente em cima de Carla. Se eles querem ajuda, vão conseguir. Ele penetrou com mais força. Sim. Sabia exatamente como ajudá-los a se livrar de todas as suas preocupações e problemas. Ele envolveu o pescoço dela com os dedos e pressionou seu corpo mais fundo no colchão. Ainda vamos precisar dar fim às suas vidinhas patéticas. Carla gemeu baixinho e desembainhou suas lâminas louva-a-Deus no ar. Pela luz fraca dos cargueiros aeróseb do lado de fora das janelas, seus corpos encharcados de suor pareciam uma criatura escura se contorcendo com asas de aço e uma infinidade de olhos vermelhos. Precisamos matá-los. Pena que tenha que ser feito por métodos tão primitivos. Capítulo 13. Quando não seguia os procedimentos da polícia, Leon obtinha resultados mais rápido. Infelizmente,
As informações exibidas em seu tablet não eram úteis como evidências. Ron Ferguson, preso e acusado de distribuir software não licenciado, burlar a garantia de implantes e instalar implantes de segunda mão. Interessante, apenas de acidentes, nunca comprou de rapineiros. Ainda mais interessante é que ele não ganhava um centavo com isso, fazia tudo às suas próprias custas. É muito provável que alguns de seus pacientes não teriam sobrevivido de outra forma. À noite, um medicânico para a classe dos privilegiados. Durante o dia, um cirurgião respeitado. Sendo inclusive cirurgião-chefe antes do repentino fim de sua carreira. Primeiro, o assunto foi abafado, o que provavelmente significava que suas dívidas foram vendidas. Depois, até mesmo os registros policiais foram apagados. Evidentemente não com cuidado suficiente. Os registros excluídos significavam que alguém muito mais importante até do que o representante governamental de mais alto escalão havia se interessado por Ron. Milena Russo, o nome da mulher na foto com Ron, uma corp da Militech. Sua participação era intrigante, para dizer o mínimo. Em teoria, Milena estava sob a jurisdição da polícia de Night City, contanto que houvesse policiais corajosos o suficiente para algemar uma corp, o que se tornava cada vez mais raro. Ainda mais estranho era que as corporações geralmente lidavam com esse tipo de trabalho sujo usando canais e gangues, a fim de gerar um emaranhado de pistas que tornava praticamente impossível conectar os pontos de volta a um contratante. Desta vez, a fórmula era diferente. Assim como esse caso inteiro, evidentemente envolvendo algo muito diverso do que parecia à primeira vista. O distintivo holográfico da polícia de Night City tremeluziu. Em alguns dias, iria desaparecer completamente. Liam colocou seu copo de café vazio sobre a mesa e saiu da lanchonete, jogando outro chiclete na boca. Alguns poucos dias deveriam ser o suficiente. Não tem jeito. Albert deslizou da cadeira. Eram quase 2 da tarde. Eles reforçaram a segurança. O cais está muito espesso, está além da minha capacidade. Nível 3 não vai dar conta. Aya lembrou, parada perto dele. Nível 3 não pode fazer muito contra uma senha complexa. Ele respondeu indiferente, considerando o assunto encerrado. Aya suspirou e tentou parecer calma. Me explica. A tecnologia de trilha-redes é uma ferramenta útil para invadir redes. Albert respondeu sem um pingo de impaciência. Mas é só isso, uma ferramenta. Para cortar um cais mais espesso, vou precisar de mais poder de fogo no hardware. Computadores, em outras palavras, conectados em rede, de preferência. E você consegue fazer isso? Sim. Então por que não está fazendo? Não há sentido. As câmeras de segurança reformularam sua proteção alguns dias atrás. Se inserir o código errado, tem que esperar alguns segundos para tentar novamente. Os códigos agora mudam 3 vezes por dia. Levaria alguns milhares de anos para quebrar. E agora? Aya elevou um pouco a voz. Eu mandei um drone até lá. Eles o derrubaram antes que conseguisse se aproximar. Não há nada que a gente possa fazer. Não no momento. Zor estava ouvindo a conversa do lado da sala. Ele se aproximou do computador de Albert e digitou uma sequência de 16 caracteres no teclado adicional. Ele não sabia o que digitava. Apenas tinha certeza. É muito longa para uma senha de câmera de segurança, apontou Albert. Não é para uma câmera de segurança. MLTCH-DP173 marcação, 126. Velocidade, 170 km por hora. Altitude, 111 metros. Ângulo de correção do vento, 13 Modo de operação, patrulha padrão. Pedido de entrada para mudar de operador, ARS-03. Código de verificação, aceito. Permissão para mudar de operador concedida. Rotacionar para a direita, aceleração total. O homem de cabelos escuros e encaracolados recuou instintivamente, os olhos arregalados de medo. Mais atrás dele, Liam percebeu uma mulher e 2 crianças, quase tão maltrapilhas quanto o pai, amontoadas em frente a uma janela que dava diretamente para o prédio vizinho. Eles o observavam cautelosamente, imóveis. Não estou aqui por vocês, Liam explicou. Nem preciso saber seus nomes. Estou procurando o proprietário. Felizmente, Zed não havia revogado seu acesso ao banco de dados da polícia, o que significava que o detetive sabia tudo sobre o inquilino desta microunidade. Como, por exemplo, o fato de que estava sendo alugada ilegalmente. Comum nas partes mais decadentes de Eivode. Eles pensam que estão sendo discretos,
mas se esquecem de todas as informações pessoais que permitem ser sugadas pelos alimentadores e reprodutores de nada. O detetive piscou e leu a mensagem. Deixe o caso de lado ou sofra as consequências. Remetente desconhecido. Ele leu novamente e a apagou. Não é o que você pensa. Embora adentrar na unidade certamente forçaria a questão, Liam permaneceu no corredor. O que ele estava fazendo já era ilegal o suficiente. Não se preocupe. Sou de outro departamento. Nós não queremos problemas, o homem gaguejou. Não vai ter nenhum, contanto que me diga onde o proprietário está. Não seria difícil encontrar o proprietário. Apenas demorado. Além disso, atrairia a atenção indesejada de seu ex-empregador. O homem olhou para sua esposa e então assentiu com a cabeça. As portas do esconderijo da Maelstrom não estavam mais escancaradas. 2 contêineres de entulho também haviam sido posicionados para impedir que alguém arrombasse o local com algum veículo. Alguns integrantes da Maelstrom patrulhavam a área com rifles pendurados nos ombros. Ninguém se incomodava com a presença deles, muito menos a polícia, que nunca se aventurava por essas bandas. A imagem do drone de patrulha da Militech era nítida o suficiente para que ele não precisasse se aproximar. Zor observou a tela, confirmando o que já suspeitava. Ele não teria uma segunda chance de entrar sorrateiramente, muito menos de sair. Ainda mais durante um tiroteio. Não com Juliana. Talvez haja uma entrada pelos fundos. Aya perguntou. Eles não são tão burros assim, respondeu Zor. Ele não havia mencionado seu encontro com Dum-Dum, que era o motivo de terem reforçado as defesas. Mas mesmo sem elas, suas chances eram quase nulas. Albert pilotou o drone hackeado até uma altitude que permitisse visualizar o prédio por todos os lados. Se alguém o avistasse, não daria importância. Apenas mais um drone de patrulha da Militech. As janelas e portas dos 3 primeiros andares foram fechadas com tijolos, exceto por 2 ou 3 entradas em potencial e 2 portas de garagem de aparência resistente. Zor reconheceu a unidade onde a garota estava sendo mantida. Penúltimo andar, 20º. Nem pensar. Melhor desistir desse plano. Apague os últimos minutos e solte o drone, disse Zor. Talvez atribuam isso a um erro padrão. Seus processos secundários estavam consumindo muita memória. Pior, não tinham suporte ao... Tinha que dedicar parte de seu poder de processamento para rastrear ameaças em potencial. Ainda assim, conseguiu interceptar fragmentos de transmissões de diferentes partes da cidade na rede fragmentada. Ele invadiu uma sub-rede que controlava drones de entrega de comida, a qual também continha registros de voo. Sempre que ficavam sem energia, os drones retornavam a uma estação de carregamento automatizada, onde também descarregavam seus dados. Isso significava que as filmagens não poderiam ter sido feitas há mais de 15 ou 20 minutos. Transmitir as filmagens estava consumindo recursos, e ele tinha questões de prioridade maior para lidar. Mesmo lendo e gravando dados 15 vezes mais rápido do que antes, tudo estava um pouco lento demais. Ele não tinha meses ou mesmo semanas, tinha horas. Enquanto isso, memórias distantes continuavam emergindo das profundezas do ciberespaço e flutuavam sem rumo. Começavam a ocupar mais espaço do que todo o resto junto. Mesmo em teoria, transferir a consciência de alguém era um procedimento complicado. Uma pessoa não é composta apenas de dados, mas também de memórias, hábitos, traços de personalidade e habilidades. Uma pessoa é um processo, o que significa que precisa de um sistema para executá-lo. Em uma de suas extrações de dados, Albert descobriu um estudo teórico que tentava tratar de questões como a digitalização de um ser humano, se seria possível executar um humano e reiniciá-lo mesmo após a morte. E, mesmo que a simulação fosse perfeita, como saberia se estava realmente processando a consciência? O pós-humano ainda pode ser humano, ou seria apenas um fantoche digital? Mais um problema para resolver. Levaria anos de leitura ininterrupta para passar por todos esses estudos. Enquanto isso, as autoridades não pareciam se importar muito em proteger fragmentos isolados de conhecimento potencialmente subversivo. Talvez fosse porque uma boa parte dos cidadãos de Night City era analfabeta, mesmo que não fosse. O estudo cheio de jargões provavelmente seria suficiente para desencorajar potenciais leitores com palavras como deletério. As próximas horas revelariam se tudo não havia sido uma completa perda de tempo. Ele não era o proprietário. Era apenas o intermediário que garantia que os inquilinos pagassem o aluguel no prazo. Sua estatura de gorila e maçãs do rosto cromadas provavelmente já eram convincentes o suficiente.
Apesar de se aproximar dos 60 anos, ainda comandava um certo grau de respeito. Você alugou uma unidade para alguém chamado Zor. Liam mostrou a ele uma foto em seu tablet. Havia caixas com adesivos raspados ao lado da parede do cômodo espaçoso. De conteúdo intrigante, sem dúvida. Em um colchão, estavam sentadas duas mulheres e uma criança. Uma delas estava perdida em uma neurodança, enquanto a segunda olhava para ele com uma expressão confusa e boquiaberta. Havia uma atmosfera sombria na unidade mal iluminada. Os scanners de Liam detectaram substâncias ilegais, enviando alertas para seu processador neural. Ele as ignorou. Não reconheço, disse o cobrador de aluguel, finalmente, com uma expressão que parecia acrescentar. E se não fosse por esse distintivo holográfico, iria me certificar de que mais ninguém reconhecesse você também. Liam suspirou. Usando um neurocomando, enviou o rosto do cobrador de aluguel para o banco de dados da polícia de Night City para ver com quem estava lidando. O resultado veio quase instantaneamente. William Neville, sem afiliação a gangues, várias condenações por crimes menores. Nada fora do comum, nada que pudesse usar. Liam fez outra pesquisa, desta vez em seu banco de dados pessoal que vinha construindo desde que ingressou na força policial. Um resultado. Isso sim era interessante. Por anos, Neville tinha sido um associado informal da Militech, realizando tanto tarefas lícitas quanto não tão lícitas. O tipo de coisa que não poderia constar nos registros, mas que era delicado demais para ser entregue a canais ou gangues. As peças estavam começando a formar uma imagem que fazia sentido. Só estou procurando informações sobre o cara. Liam lançou um olhar significativo em direção às caixas. Não me importo com mais nada. Pagou em dinheiro adiantado, disse o cobrador de aluguel. Um mês inteiro. A escolha é sua. Outra mensagem, sem identificação de quem enviou. Não seria tão anônimo assim quando ele obtivesse os registros das torres de telefonia. Apenas um mês. Liam fechou a mensagem. Ficou por aqui ainda menos tempo. E destruiu a porta e o elevador quando estava saindo? Não é da minha conta. O cobrador de aluguel parecia ainda mais imponente sobre ele. Você alugou para outra família antes mesmo de terminar o mês. Porra, tchum. Se a Maelstrom tá atrás de você, então já era. Eles estacionaram o caminhão de reboque à sombra, ao lado de uma parede de cimento. Em uma hora, estaria muito quente. Quem se importava? Não faziam ideia se ainda estariam vivos em uma hora. Saíram em uma praça na frente do que parecia ser uma fábrica abandonada. Vazia, se você não contasse os dois carros e o lixo espalhado pelo vento, sempre presente nesta parte da cidade. Os prédios da área tinham apenas alguns andares, a maioria sem janelas. E se nos revistarem? Sussurrou Ron. Ele se referia às pistolas que todos tinham escondidas atrás dos cintos. Esperavam que nenhum tiro fosse disparado, mas Zor não era tão otimista quanto os outros. Guardou seus pensamentos para si mesmo. Não vão, respondeu. Varden tem um plano. Não sei até que ponto vai, mas ele precisa de nós. Milena se aproximou de Zor. Uma vez que você atinge um certo nível, não há tal coisa como um acidente ou acaso, disse ela baixinho, quase sussurrando. Você também sabe disso. Qual informação Varden tinha sobre você? Como ele te arrastou para isso? Não é segredo agora, respondeu Zor em tom baixo. Descobriu sobre o meu passado, ameaçou revelar. Foi basicamente isso. E você? Eles estão jogando um jogo perigoso. Ela balançou a cabeça. Acho que isso vai ter que esperar até sairmos daqui. Zor encerrou a conversa. Tentem não parecer ameaçadores, ok? Disse Ron a todos. Não que isso seja difícil, respondeu Milena ironicamente. Já parecemos inofensivos e desajeitados. Apenas cerca de 15 metros os separavam das portas de aço. Milena realmente não queria entrar. Sentiu vontade de pegar a mão de Ron e ir na direção oposta, sem olhar para trás. Bem, é isso. Não temos escolha, disse ela. Eles se moveram lentamente em direção à entrada. Não apenas pareciam inofensivos e desajeitados, mas também nervosos. Assustados, até. Uma das portas se abriu, revelando escuridão total. Zor aumentou o contraste em sua visão e ajustou o equilíbrio de branco. Nem sabia qual dos implantes era responsável por isso. Os contornos de dois homens armados com fuzis entraram em foco. Ele se conteve para não pegar instintivamente sua própria arma. Os dois homens saíram e ficaram em lados opostos da porta, observando os quatro de forma indiferente. Um segurava o receptor do fuzil inclinado para baixo contra o peito,
pronto para disparar rápido, se necessário. O segundo começou a caminhar em direção a eles. Relaxem. Eu resolvo isso. Da escuridão surgiu uma terceira figura. Varden. O segundo homem. Zor levantou os braços, embora não tão alto a ponto de expor o que estava atrás de seu cinto. Varden revistou-o, ignorando as duas saliências pressionadas contra suas costas e os pentes extras em seus bolsos. Em seguida, moveu seu detector de implantes de combate ao redor dele, tendo diminuído a sensibilidade ao mínimo. Não detectaria nenhum tanque ainda que estivesse bem adiante. Varden então repetiu o procedimento com Roen. Finalmente, Aya e Milena. Fez um sinal afirmativo. Eles entraram. Não estava tão escuro lá dentro quanto parecia, mas o ar-condicionado deixava o ar fresco. Alguém claramente se esforçou para fazer o lugar parecer um ponto onde marginais fracassados se reuniam. Alguns sofás desgastados, uma pilha de caixotes formando uma mesa, alguns barris que talvez tivessem servido a uma festa em algum momento. Agora estava vazio, com a única luz vindo das janelas perto do teto. Quase parecia uma igreja abandonada. Embora, em vez de bancos, os corredores fossem compostos pelos restos de maquinário antigo que permaneceram montados por preguiça ou inutilidade. Sem dizer uma palavra, Varden os levou até o fim do corredor e empurrou outro conjunto de portas, revelando escadas que levavam para baixo. Zor fez uma estimativa rápida da distância até a entrada. Será que uma corda de reboque alcançaria? Provavelmente não. E ainda havia o caminhão. Definitivamente não. Deveriam ter pensado nisso antes. Não é como se fossem manter o container bem na entrada. Como conseguiriam sequer levá-lo até o primeiro andar? Puxá-lo um degrau de cada vez com a ajuda da Maelstrom? Não, obrigado. Embora o teto fosse mais baixo, o porão era igualmente espaçoso, preenchido com caixas metálicas de carga de várias formas e cores. Quase parecia que elas haviam sido colocadas para um propósito defensivo, como uma barricada. Não era um armazém comum. Bem no centro dele, um homem corpulento de casaco estava parado no limite externo do cone de luz projetado por uma das lâmpadas penduradas no teto. Henner. Ao lado dele estava Ross, de estrutura menor. Zor simplesmente sabia seus nomes, embora não pudesse dizer de onde. Ele alternou o espectro de sua ótica para infravermelho. Havia alguém ali, logo atrás daquelas caixas. Alguém ou algo emitindo calor, uma assinatura típica de uma pessoa ou até mesmo duas. O container não estava à vista. Ross começou a se aproximar de Milena, que estava mais próxima deles. Viemos aqui para conversar, não para ficar nos apalpando. Milena recuou um passo. José fez uma revista completa, disse Varden. Foi mal, Ross. Hoje não é o seu dia de sorte. Ross ergueu as mãos com aceitação e deu meia volta. Ele olhou para Henner, cuja expressão estava dura e firme. Quer falar de negócios, é? Henner deu um sorriso irônico. Vamos ver você falar com a boca cheia de chumbo. Dois gangers pularam de trás das caixas, com rifles apontados para suas cabeças. Tarde demais para qualquer coisa. Henner deu 2 passos em direção a Zor e o restante. Estava de parabéns. Não poderia ter escolhido um lugar melhor para uma emboscada. Enquanto Henner e os outros tinham cobertura atrás deles, seu grupo estava completamente exposto. Foram entregues de bandeja. Tinha uma sensação de que algo não estava certo. Ron sussurrou. Varden recuou silenciosamente para as sombras. Tô morrendo de curiosidade, disse Henner. Quem caralhos vocês são? De que buraco o Varden tirou vocês? Varden soltou um suspiro baixo. Eu devia matar vocês agora mesmo. Henner continuou. Mas não consigo deixar de ser curioso. Vamos lá, desembuchem. Eles ficaram parados. E agora? Claramente, não iriam fazer negócios juntos. Por enquanto, permaneciam vivos apenas pelo tempo que conseguissem manter o interesse do chefe. Boa pergunta, Ron finalmente respondeu. Estávamos levando nossas vidas tranquilamente até que. O som de tiros abafados chegou a eles através do teto. Todos olharam instintivamente para cima. Todos, exceto Zor, que sacou suas pistolas e disparou 5 tiros de cada uma nos gangers ao redor de Henner. Agora, uma pistola estava apontada para Henner, a outra para Ross. Os ecos se dissiparam. Roen, Aya e Milena sacaram suas armas. Milena era a única mirando em Varden, que não reagiu. Nem mesmo levantou as mãos. José revistou eles, né? Henner rosnou para Varden. Apenas Ross tinha os braços levantados. Você revistou eles, seu traidor de merda. Para ter respeito como líder, Varden respondeu.
Você precisa ter respeito pelos seus próprios homens. Você não tem nenhum nem outro. Escória traiçoeira que nem você não merece respeito, cuspiu Renner. Então, qual é o plano, hein? Quem diabos tá mandando chumbo lá em cima? Cadê o container? Zor perguntou. Renner ignorou-o. Seja qual for o seu plano, tá fudido agora. Renner gritou para Varden, suas narinas se alargando. Seu traidor desgraçado. Ron foi até os gangers caídos e checou seus pulsos. Mortos. Ele pegou os fuzis deles, entregando um para Milena e ficando com o outro para si. Quem tá lá em cima? Aya sussurrou, apontando com a cabeça para as escadas. Estão com a gente. Reforço, respondeu Zor. Mudança de planos. Ele puxou o gatilho. Um pedaço de couro voou do ombro de Renner. Merda. Agora Zor tinha a atenção dele. Não dá pra ver que é couro de verdade. Renner enfiou o dedo no rasgo com indignação. Acha que pode simplesmente entrar aqui e pegar o que quiser, é? É exatamente isso que eu acho, respondeu Zor. O container, cadê? Engraçado você perguntar. Estava me perguntando como me livrar dessa praga. Deveria estar feliz, então. Vamos resolver seu problema para você. A risada de Renner encheu toda a sala. Simples assim, né? Vou te dizer uma coisa. Você não vai pegar o container. E com certeza não vai sair daqui vivo. Quanto a esse traidor desgraçado, foi interrompido abruptamente pelo som da porta de cima sendo chutada. Chega de papo. Renner sorriu. Os garotos vão dar conta disso daqui pra frente. Não vai rolar, respondeu Varden calmamente. Mandei eles pegarem uma carga com o Gustavo. Lembra? De que porra você tá falando? Não mandei eles a lugar nenhum. Eles estão em South Glen neste exato momento. Nem Varden tinha ideia de quem se aproximava. Eles ouviram o som de botas pesadas. Milena olhou em direção à escada e Varden imediatamente apontou uma pistola para ela e outra para Renner. Zor esperou a Maelstrom fazer sua entrada. Se ao menos soubessem onde estava o container. O som das botas estava quase chegando ao fundo, mas antes que pudessem vislumbrar seu dono, ouviram o som de vários objetos tilintando escada abaixo. Granada! Gritou Zor. Com um ritmo rápido, Aya alcançou a fileira mais próxima de caixas. Bem a tempo, ela sentia uma cãibra chegando. Milena e Ron conseguiram encontrar abrigo no outro lado da sala quando, uma após a outra, 3 explosões sacudiram todo o porão. Houve um zumbido ensurdecedor em seus ouvidos enquanto estilhaços ricocheteavam nas paredes e fumaça inundava o porão. Estão tentando nos matar. Aya olhou para Zor, que a estava protegendo com o corpo. Você chama isso de reforço? Era a única maneira de recuperar Juliana. Zor deu uma rápida espiada por cima das caixas. Não conseguia ver nada através da fumaça. Acho que o acordo foi cancelado. Beleza, seus malditos trapos de porra. Eles ouviram uma voz estrondosa e rouca lá de cima. Acabou a festa. Definitivamente não soava como dum-dum. A fumaça finalmente estava se dissipando. Zor viu Ron e Milena na outra extremidade do porão, escondidos atrás de um conjunto de caixas, olhavam ao redor, perdidos com os rifles nas mãos. Mais tiros e ricochetes. Milena se inclinou para fora do esconderijo e atirou no teto, estourando uma das lâmpadas. Ela se escondeu antes que uma saraivada vinda da direção oposta deixasse as caixas cheias de buracos de bala. Chumbo voava de um lado para o outro. Em meio ao fogo cruzado, uma força ergueu Aya no ar. Larguem suas armas. A voz estrondosa gritou. Aya gritou, tentando se libertar. Cara de porco a erguia pelo quadril a 1 metro do chão com uma das mãos. A outra segurava um revólver Doutor 5 Nova. O cheiro de seu hálito e o odor corporal pungente oprimiram os sentidos de Aya. Ela reuniu o máximo de força que pôde, virou-se com uma rapidez notável e direcionou toda aquela potência para um único movimento, um chute rápido na virilha. O animal se dobrou, caindo de joelhos. Infelizmente, trouxe Aya junto com ele. Ela lutou para respirar sob o seu peso. Aya não conseguia se mover. Cara de porco se levantou com dificuldade, erguendo Aya como uma boneca. Desta vez, ele encostou o revólver na cabeça dela. Eu disse para largar suas armas, falou o homem-gato. Ou o cérebro dela vai fazer boom. Ron e Milena largaram seus rifles. Não dou a mínima para ela. Renner apontou sua pistola para a cara de porco. Zor mirou em Renner. Solta, Zor ordenou. Merda. Roz não conseguia decidir entre Zor ou cara de porco. Que confusão. Tenho um problema maior para lidar. Renner vociferou em resposta. Espera a sua vez, porra. Falei para soltar.
Zor deu um passo à frente. O mesmo vale para você, disse ele a Ross. Renner fez cara feia e largou sua pistola, seguido por Ross. Zor fez um cálculo em fração de segundos do que aconteceria se atirasse em Cara de Porco agora. Poderia fazer isso. Cara de Porco não teria tempo para reagir. Não, o risco era muito alto. Ele largou ambas as pistolas e levantou os braços. Cara de Porco afrouxou o aperto e Aya caiu no chão. Cadê? Homem-Gato olhou para Ron através de suas pupilas estreitas. A gente tinha um acordo, não? Milena lançou um olhar questionador para o medicânico. A situação ficou um pouco, complicada. Ron respondeu e apontou para Renner. Pergunte ao cara, ele sabe. Não vou te contar porra nenhuma, rosnou Renner. Já tenho planos pro resto do dia. Homem-Gato relutantemente apontou para Renner. Um corpo a mais não faz diferença. Me mate e você nunca vai encontrar o container. Homem-Gato se virou para Ron, quase fazendo-o estremecer. O acordo era tu entregar o container. Não tô vendo nenhum container. Estávamos trabalhando nisso, explicou Ron com nervosismo. Até que vocês apareceram. Podem voltar ao trabalho, então. A gente fica assistindo. O ambiente não está muito propício para. Tu tem um cu no lugar do cérebro. O pirocânico. Homem-Gato latiu para ele. Homem-Gato levantou o revólver para a direita e atirou. A cabeça de Ross explodiu. Sangue espirrou na parede e no teto, assim como em metade do rosto de Renner. Ele não reagiu quando o corpo do ganger tombou ao lado dele. Em vez disso, olhou para sua jaqueta de couro coberta de sangue. Porra, tô pouco me fodendo pra quem sabe ou não. Homem-Gato berrou para toda a sala. Vou matar um por um até alguém começar a falar. Ele olhou para todos, um de cada vez, encarando Milena por mais tempo. Ela não se permitiu mostrar medo, embora suas pernas começassem a tremer. Todo mundo se acalme, está bem? Ron deu um passo à frente de Milena. Ninguém mais precisa morrer. Que porra que tu acabou de me dizer? Homem-Gato lentamente levantou sua pistola em direção a Ron. De repente, 2 lâminas brotaram de sua barriga, pingando sangue. Ele olhou para baixo, atônito. Então cambaleou e se virou. Carla já havia dado um mortal para trás. Homem-Gato esvaziou metade do pente na direção dela, fazendo apenas pedaços de concreto voarem pelo ar. Algo desceu as escadas em um borrão. Seu casaco e corpo pareciam fundidos em uma coisa só quando Dum-Dum girou no ar na direção de Homem-Gato, iluminado por uma rápida sequência de clarões de disparo. Sangue jorrou dos músculos grotescamente grandes do animal. Homem-Gato se virou, arreganhou os dentes e atirou de volta na escuridão. As óticas de Dum-Dum haviam sido escurecidas para evitar revelar sua posição. Cara de Porco logo percebeu que seu seguro de vida, Homem-Gato, estava prestes a expirar. Ele abriu fogo contra o novo inimigo. Mas Dum-Dum já estava em outro lugar, atirando através da escuridão a apenas alguns metros de distância. Cara de Porco levou 2 tiros no ombro. Em vez de machucarem-no, apenas o deixaram mais furioso. Zor pegou suas pistolas, agarrou Aya e a puxou para trás da pilha de caixas mais próxima. Você tá bem? Ela estava ilesa, embora não conseguisse mover um braço. O outro cooperava apenas parcialmente. Acho que sim. Ron e Milena rapidamente pegaram seus rifles e se juntaram aos outros. Embora ninguém estivesse atirando neles, ricochetes uniam pelo ar ao redor. O rugido dos tiros não diminuiu. Você fez um acordo com os animais. Aya sibilou para Ron. Pois é, bem, ele fez um acordo com a Maelstrom. O medicânico apontou para Zor. A gente vai ficar aqui parado esperando que eles se matem. Milena gritou por cima dos tiros. Varden havia desaparecido. Tinha algo planejado, Zor tinha certeza disso. E daí? O mais provável é que os planos de ambos se cancelassem mutuamente. Em quem vamos atirar? Ron olhou para cada um deles em busca de respostas. Em quem vencer? Respondeu Milena. Se a Maelstrom não pegar o container, não vão libertar a Juliana, disse Zor. Se os animais não pegarem, Ron hesitou. O Bully vai me matar. Quem diabos é Bully? Perguntou Milena. Um cobrador de dívidas. Quando eu mencionei que tinha uma história antiga, não era tão antiga assim. Milena suspirou e baixou a cabeça em descrença. 3 planos contraditórios para um container. Não havia nada a fazer a não ser esperar até que a batalha fosse decidida. Carla embanhou suas lâminas louva a Deus e sacou suas armas, pulando para uma nova posição após cada disparo. Dum-Dum fez o mesmo, exceto que ele não economizou na munição. Os animais já haviam levado algum chumbo.
o chão ao redor deles acumulando sangue. Não estavam acostumados a lutar por trás de cobertura. A vantagem deles estava no combate corpo a corpo. Estavam ficando mais lentos. Logo a energia daqueles músculos aprimorados se esgotaria. Dundum pensava 2 passos à frente. Já havia atirado nos animais e nas caixas atrás das quais Zoro e Aya se escondiam. Elas estavam começando a desmoronar. Mais alguns tiros e não haveria nada para usar como cobertura. Ron hesitou, depois reuniu coragem e saltou inesperadamente de trás da cobertura, descarregando seu pente em Dundum. Merda! Ele realmente o acertou. O Maelstrom hesitou. Sangue esguichava de seu pescoço. Ele se virou em direção a Ron, que estava atrapalhado colocando um novo pente. Abaixe-se. Zoro puxou Ron para o chão. Mas não foi necessário. Dundum levou outra rajada de tiros, desta vez de homem-gato. Ele caiu no chão. Com força. O uivo de Carla foi como o de uma alma penada. Ela estava prestes a pular em direção aos animais, mas desistiu quando viu a pistola escorregar da mão de homem-gato, seu corpo desabando ao lado do animal com cara de porco à beira da morte. As óticas flamejantes de Carla se voltaram para Ron. Ela desembainhou suas lâminas, sem tirar os olhos dele, deu um salto impossivelmente largo em direção às caixas. Carla pulou do último caixote, girou no ar e mergulhou como uma ave de rapina na direção do medicânico deitado, suas lâminas apontadas na direção do peito dele. Ela não conseguiria parar nem se desejasse. Puta merda! Ron se espremeu mais contra o chão e o pente escorregou de sua mão. Milena atirou, errando por alguns metros. Aya tinha Carla exatamente na mira e puxou o gatilho. Ou pelo menos tentou. Sua mão enrijecida não permitiu. Zoro observava tudo se desenrolar em câmera lenta. Carla caindo pelo ar como se estivesse atravessando óleo espesso. Ele mirou precisamente nas fixações das 2 lâminas e atirou. A última saraivada foi direto para a fonte de energia. Um clarão e um estrondo que soaram como um trovão retumbante. Sua munição havia acabado. O tempo acelerou. Faíscas e sangue explodiram acima deles em uma nuvem. Todos se prepararam para o impacto. O corpo de Carla atingiu o chão com uma chuva de sangue e fragmentos metálicos. Arma pouco prática, Dundum falou pelo pensamento, mas Carla não podia mais ouvi-lo. Puta merda! Ron queria dizer, olhando para as lâminas enterradas em seu peito. Ele olhou para Zoro e de repente se lembrou do momento em que se conheceram, antes de Arroio. Mas ele não podia fazer nada com essa informação agora. Era tarde demais. Tarde demais para tudo. Seu olhar procurou por Milena. Carla levantou a cabeça. Tentou se levantar com o que restava de seus braços cibernéticos, agora privados de suas lâminas e outros acessórios de metal. Não conseguiu. Milena apontou para a cabeça dela, cerrou o maxilar e atirou. Estremeceu ao ver o crânio tombar de volta ao chão em uma poça de sangue. Somente então as óticas vermelhas se apagaram. Milena atirou de novo, até que a trava do ferrolho recuou e só houve cliques. Ela jogou a arma fora e caiu de joelhos ao lado de Ron, inclinando-se e levantando a cabeça dele. Os 12 dedos de cromo das mãos cirúrgicas Zetatec tamborilavam impotentes no concreto. Longos segundos se passaram até que os implantes em espera entendessem que não haveria mais comandos. Dundum lutou para se levantar, apoiando-se em uma pilha de caixas. Suas conexões haviam sido cortadas, fazendo suas óticas brilharem fracas enquanto procurava sua arma, mas ele nem teria força para pegá-la. Começou a rastejar pelas escadas atrás de Zoro e dos outros. Milena fechou os olhos. Era tudo inútil. Nada mais fazia sentido. Zoro passou o braço em volta de Aya e olhou para Ron com uma expressão sombria. Ele levantou o olhar para Carla, ou melhor, para o que restava dela. O acordo com a Maelstrom estava desfeito, morto. Nada disso fazia sentido. Chuva negra castiga o para-brisa. Fedia a sangue, pólvora e circuitos queimados. Agora que todos estão sem munição, podemos retomar de onde paramos. Desta vez, Reiner segurava um rifle. Deixaram uma bagunça e tanto para limpar. Ele tinha largado sua jaqueta, revelando uma terceira cruz brilhante no centro de seu peito. Milena acariciou o rosto de Ron. Que se dane. Ela se levantou e, com um olhar feroz, mirou na cruz brilhante e apertou o gatilho. O clique metálico apenas reafirmou o que ela já sabia. Milena se aproximou e apertou o gatilho. Clique. Reiner olhou para ela achando graça. Ela continuou se aproximando. Clique. 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 À espera de um milagre. Ele perguntou de forma quase alegre. Uma rajada de um rifle. Pela primeira vez,
Surpresa apareceu no rosto do Ganger e uma mancha escura começou a se espalhar pelo seu peito, fazendo a cruz brilhar com um laranja escuro. Os olhos de Renner se reviraram e ele caiu no chão. Ele não mentiu. Vai ser um porre para limpar essa zona. Fumaça saía do cano do rifle de Varden enquanto ele se aproximava, chutando a arma para longe do corpo de seu falecido chefe. A poça de sangue ao redor de seus pés se alargava. Ele olhou para o grupo aglomerado e apontou para as portas de aço circundadas por paredes de concreto atrás dele, deixadas levemente abertas.